Na primeira cena de Windbreaker, um garoto tá andando numa corda bamba dentro da sua mente, enquanto lembranças traumáticas invadem seu pesadelo, de quando ele foi rejeitado por ser quem era no colégio, por não ter quem cuidasse dele ou por sua aparência estranha. Seus olhos e cabelo causavam repulso aos olhos da sociedade, e esse isolamento levou o jovem até os confins mais obscuros do seu sofrimento. Quando ele finalmente acorda, sente a raiva como consequência desse isolamento. No distrito comercial de Tompo, as crianças brincavam alegremente pelas ruas em uma manhã agradável, enquanto o jovem rejeitado filosofa sozinho que apenas se interessa pelos mais fortes, e nunca pelos fracos. Em uma rua pouco movimentada, um grupo de covardes cerca uma garota que ameaça quebrar os ovos que comprou na cara do líder daqueles homens, caso eles não caiam fora logo, mas que não vai fazer isso por ser um desperdício de comida. O chefe dos valentões ironiza o fato de gostar de garotas fortes, ao passo que agarra os pulsos da garota quando ela tenta ir embora. Enquanto isso, o jovem rejeitado reflete que os caras que são fracos mas se acham fortes são os mais desprezíveis, e logo encontra um bando desse tipo e pede para eles pararem de incomodarem a moça. O garoto mais alto não gosta da marra desse intruso e tenta meter um cruzado na cara dele, porém o jovem de olhos estranhos mostra o nojo que sente por valentões daquela espécie, e acaba com toda a gangue num piscar de olhos. Não satisfeito com a surra, ele pega o líder pelo colarinho e manda ele não esquecer jamais seu nome, então se diz chamar Haruka Sakura, do colégio Furin, aquele que os fracos devem evitar e que os fortes devem procurar. Com o problema resolvido, Sakura sai andando como se nada tivesse acontecido, então a garota que foi salva vai atrás dele e agradece pela ajuda. Estranhamente, Sakura leva alguns segundos para perceber que era com ele que ela estava falando, então perde a linha e diz que salvar ela não foi sua intenção, mostrando sua falta de tato social. Sem entender nada, a garota pergunta se ele tá com fome, e ele recusa. Porém, na cena seguinte, ele acaba sendo levado para a lanchonete onde a moça trabalha, e conhecendo um pouco mais o garoto, ela descobre que ele é de fora e comenta ser raro ver pessoas se mudando para essa cidade. Até pouco tempo, esse lugar tinha fama de viver tendo brigas de gangues e torcidas organizadas, então não era exatamente um destino para onde as pessoas queriam se mudar. Inclusive, ela própria, que se apresenta como Tachibana Kotoha, não nasceu nessa cidade. Durante esse papo, Sakura se pergunta por que essa garota tá sendo tão amigável com ele, já que tá acostumada a ser temido pelos outros, ainda mais porque ele espancou 5 caras na frente dela. Vendo que o rapaz estava viajando, Kotoha sugere que ele experimente o omuraisu, e ao provar o prato, foi amor à primeira colherada, mesmo que Sakura tenha ficado frustrada ao descobrir que eles não entregam comida em casa. Ao abaixar a guarda do moleque invocado, ela toca no assunto da aparência dele, perguntando se por acaso ele usa lente colorida ou pinta o cabelo. Sakura fecha a cara na hora, mas Kotoha analisa de perto sem pudor seu estranho olho de bolinha de gude. Sakura recua diante da investida e chama a garota pra lutar, porque as pessoas sempre tiram sarro da aparência dele. Porém, Kotoha gosta do aspecto do Sakura, e lembra com um gesto de mão que já viu um garoto com o cabelo bem diferente uma vez. Sakura ressalta que numa luta a aparência não importa, e foi por isso que ele entrou pro Furin, onde viviam os mais fracassados e poderosos, com guerras de facções diárias que fazem prevalecer a lei do mais forte. Pode ser Natal ou Dia Internacional da Paz, a porradaria come solta no Furin, e é lá onde Sakura pretende chegar no topo. Kotoha comenta que o rapaz tá falando bonito, mas ele corrige ela ao dizer que é justamente o contrário, um bando de degenerados numa batalha sem fim pra coroar o pior dos piores. A garota admite que o jovem é dedicado, e deve ser pela ansiedade de estudar que ele já tá de uniforme, sendo que as aulas só começam amanhã. Sakura se revolta com a compreensão patética da abençoada sobre a real natureza do colégio Furin, então chama ela pra resolver as coisas do lado de fora. No entanto, o simpático Sr. Yama interrompe o chilique do garoto e agradece Kotoha pela comida, enquanto se dirige pra saída, e Sakura tem a decência de entregar um pacote que o velhote tinha esquecido. Como recompensa, o senhor deixou alguns doces pro jovem, porque aquela sacola era um presente pro neto dele, mas os traumas de Sakura não permitem que ele entenda o motivo de alguém ser gentil com um moleque estranho usando um uniforme de delinquente. Pra vocês verem o sofrimento que ele passa, uma vez Sakura pegou a carteira do bolso de um cara pra ensinar ele a ser mais cuidadoso, porém foi acusado injustamente de roubo. Por essas e outras, Kotoha acredita que Sakura acertou ao escolher o Furin, mas tem certeza que ele nunca vai atingir o topo, e ainda acha que ele tem que esquecer esse papo, senão ninguém lá vai levar ele a sério. Afinal, o garoto tá sozinho nessa guerra. Ao tocarem na ferida da sua solidão, um gatilho é acionado na mente do Sakura e ele começa a se retirar pela revolta. Porém, Kotoha deixa claro antes dele ir embora que ele vai entender do que ela tá falando quando conhecer os membros do Furin. Na rua da loja de bebidas Amagusa, uma gangue tá destruindo tudo que vê pelo caminho, e os donos do estabelecimento tentam chamar alguém pra resolver o problema, até que Sakura aparece e nota que aquele insolente que levou uma surra mais cedo chamou mais alguns amiguinhos
amiguinhos para brincar na rua. Sakura tenta ignorar o bando e atravessar, porém o chefe lembra que não esqueceu o nome do Hakura Sakura, mas o novato da Furin esqueceu dele. Assim que reparam no aspecto do cabelo e do olho do garoto, todos os valentões se unem para sacanear ele da forma que moldou sua vida até esse momento, com ele sempre sendo rejeitado e negado por todos à sua volta. Diante do menosprezo incessante, Sakura desistiu de ser aceito, mas colocou na cabeça que precisava achar algum valor em si mesmo. Então, enquanto o líder da gangue lembra que o incidente de mais cedo não ia ficar barato, Sakura mete um soco no meio do nariz dele, por mais que tivesse certeza que eram sempre as outras pessoas que queriam ficar longe dele. Afinal de contas, na cabeça do Sakura sua aparência é bizarra, mas ainda assim ele nunca entendeu o que fez para merecer tanto repúdio. Durante essa reflexão, ele senta o cacete na gangue inteira sem dó nem piedade, consumido pela fúria que domina suas veias por causa dos insultos sofridos, se perguntando o que diabos estar no topo tem a ver com estar sozinho, ainda mais porque o topo só tem lugar para um, e esse um precisa ser ele mesmo, Hakura Sakura. Devastando seus inimigos um por um, parte dos malfeitores restantes começa a meter o pé, enquanto Kotoha, que lavava a louça inocentemente, acaba saindo da lanchonete para ver o que estava acontecendo, e é feita de refém pelo bando. O gangster que agarrou a garota lembra que os Furin nunca fazem nada quando o rival pega algum morador de refém, porém Sakura fica indignado pelo fato do homem ter levado uma faca pro rolê, então derruba o cara sem cerimônia. Ele aconselha a gangue a rever seus conceitos quanto ao tipo de arma que usam para brigar, então o resto parte pra cima dele. São muitos adversários ao mesmo tempo, e Sakura sabe que proteger a Kotoha no meio disso pode dar ruim, mas não sabe o motivo de estar protegendo ela, já que ele não ganha nada com isso. Ainda por cima, um dos oponentes pega a faca do chão e corta o tornozelo do protagonista, que se vê cada vez mais acuado diante da força inimiga, até que um gangster se prepara para acertar o garoto com seu taco de beisebol. Entretanto, em cima da hora, um membro do Furin agradece pela ajuda do novato do primeiro ano e pede para Kotoha não contar para ela sabe quem que teve em perigo. Então esse homem derruba o inimigo com o taco e pede pra gangue não sair balançando esse tipo de coisa pela cidade, enquanto mais 3 membros do Furin se aproximam da confusão. Os Furin que chegaram agora pra brincadeira ficam frustrados por ter pouca gente na gangue adversária, enquanto os inimigos notam que aquele na frente deles é o Hiragi, um temido lutador dos Furin. Ainda assim, sentem que podem levar vantagem, então partem pra cima dos adversários. O líder dos Furin, Hiragi, manda Matsumoto com seu moicano, Kaji com seu fone de ouvido e Yanagi com seu corte de cabelo militar exaltarem a gangue inimiga na porrada. No meio da pancadaria, Sakura tá prestes a ser acertado por um dos oponentes e não consegue reagir por conta do tornozelo ferido. Porém Hiragi impede o pior e manda o novato meter o pé se não vai lutar. Sakura se irrita e diz que aquele era o adversário dele, mas Hiragi deixa claro que não vai conseguir proteger ninguém parado no fogo cruzado. Nessa hora, a população de moradores ao redor se amontoam pelas janelas e sacadas dos prédios e começam a torcer com entusiasmo como se estivessem no Coliseu da Roma Antiga. Sakura não entende o que tá acontecendo, então Kotoha lembra, como eu disse mais cedo, que essa cidade realmente era um esgoto de gangues e torcidas organizadas, mas que algo mudou essa realidade, e esse algo foi o Colégio Furin. Ao chegarem, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma placa na entrada da cidade, avisando que quem ferir os outros, destruir coisas ou tiver maldade no coração, será destruído pelo Bofurin. No início, eles carregavam o nome do Colégio Furin, porém, com o passar do tempo, os moradores renomearam um grupo para homenagear esses defensores da cidade, os Bofurin, conhecidos como Windbreakers. Diante disso, Kotoha acha graça da visão que o Sakura tinha deles, pensando que era um bando de malucos violentos, mas reconhece que eles eram conhecidos assim até 2 anos atrás, mas que agora são amados e até necessários, porque a segurança pública na cidade é um verdadeiro lixo. Com um banho de realidade, Sakura vê com seus próprios olhos que esses caras, mesmo brigando na rua desse jeito e tendo essa aparência, são adorados pelas pessoas e não rejeitados. Nesse momento, alguns moradores se aproximam para elogiar o garoto também, porque eles viram como ele se virou sozinho no início da confusão. Uma senhora se preocupa em fazer os primeiros socorros no tornozelo ferido dele, e Sakura ameaça surtar de novo diante de toda essa aceitação repentina, até que Kotoha assume o curativo e lembra que realmente Sakura tá sozinho, mas não por sua culpa ou intenção. Por isso, ela enfatiza que as pessoas da cidade precisam de gente como ele. Sakura responde que não precisa de ninguém. Porém, a garota questiona o motivo dele ter devolvido o presente do Sr. Yama, ou até mesmo protegido ela durante toda a luta. A grande verdade é que Sakura não desistiu dos outros ainda, e nem precisa desistir, mas para ele demonstrar a verdade que existe nesse sentimento, Kotoha pede pro garoto levantar a cabeça e olhar nos olhos das pessoas em volta, porque só assim ele vai poder se tornar o que tanto deseja. Enfim, Sakura aceita o sermão, mesmo que do seu jeito violento,
e afirma que até ele é capaz de ser um delinquente que brinca de super-herói e anda por aí como se fosse o escudo da cidade. Então ele dá mais um chute na cara do líder dos adversários enquanto se pergunta se ali ele finalmente pode criar alguma conexão verdadeira. E então se inicia a história de um garoto inútil, sem valor e odiado por todos, que vai se tornar o herói dessa cidade. No dia seguinte, Sakura surge na lanchonete onde a Kotoha tá muito doida, e por isso a garota pergunta se ela tá com dor de barriga, até que a senhora Sato brota das costas do rapaz depois de obrigar ele a carregar ela pela cidade inteira. Ele manda ela descer, mas além de tudo, a senhora não consegue sair dali sozinha. Sakura ameaça de acabar com a velha, e como ela se cansou do chilique do jovem, decide descer sozinha. E Sakura fica ainda mais louco, já que a senhora Sato argumentou que não conseguia ficar de pé por causa da dor nas costas. Sem saco pra isso, ele se vira pra meter o pé dali, porém Kotoha presenteia ele com 2 sanduíches de ovo com frutas da estação, porque hoje é a cerimônia do começo de aula dele. Por isso, ela pergunta se ele tá empolgado, mas o moleque ainda tá bolado porque saiu mais cedo pra dar um rolê e acabou servindo de burro de carga. Nesse momento, um rapaz esquisito entra pela porta gritando pelo nome da Kotoha, até tropeçar na entrada e cair de cara no chão. Seu nome é Nirei, e claramente ele dá muito valor pro seu visual estético, tanto que pergunta pra amigo o que ela achou do look pra cerimônia. Sakura avisa que o uniforme ainda tá com etiqueta, e o jovem cai duro pra trás tentando achar o papel. Com esforço, ele também consegue achar a etiqueta da calça de brinde, e Sakura pergunta como um cara desse está no Fullring. Nirei não deixa barato e responde que também nunca viu Sakura antes, por isso presume que ele é de fora. Sakura confirma a suspeita, mas não tem intenção de falar mais sobre sua vida. No entanto, Nirei se aproxima e comenta sobre o cabelo e olhos do novato da Fullring, perguntando se isso tudo é por causa de estresse. Kotoha cai na gargalhada e apresenta o Sakura pro Nirei, explicando que ele chegou ontem na cidade. Quanto ao rapaz vaidoso, ele se chama Nirei Akihiro, e ele se questiona por que um Zé Ninguém de fora viria para essas bandas. Em seguida, ele avisa que o colégio Fullring não é uma escola qualquer, porque os Bofurrin são heróis da justiça que decidiram lutar pela cidade, ajudando os fracos e destruindo o mal, e todos que ingressarem nesse colégio devem carregar essa mesma vontade. Nirei, por exemplo, faz parte disso e é reconhecido pelos residentes, porém um Zé Ninguém que ninguém sabe quem é, indo parar nessa comunidade não faz muito sentido. Então, sem dar muita bola pra provocação, Sakura responde que quer ficar no topo da escola. Ele concorda com certa ironia que os Fullring realmente são como heróis salvadores, e que muitos deles são visivelmente fortes, mas que se tornar o mais poderoso dentre todos é algo que deixaria ele satisfeito. Com uma expressão séria, Nirei afirma que isso não é possível, pra logo em seguida alertar Sakura de que ele vai ficar careca se insistir em tentar. Kotoha gargalha de novo e Sakura chama o cara pra resolver ali fora, porém Nirei olha pro relógio e avisa que tem que ir embora agora. Kotoha pergunta se ele não vai comer o café da manhã de sempre, mas ele mete o caô que só veio mostrar o visual. Assim, antes de sair, ele anuncia que a partir de hoje também será um aliado da justiça, então bate a cabeça na porta e se vai. Kotoha comenta que aquele rapaz é bastante interessante, mas Sakura acha que é só um moleque marrento que atropela os outros pra falar igual uma matraca, e que os Fullring deveriam ser mais rígidos quanto aos seus membros. Afinal de contas, quem só liga pra aparência do tipo de gente que corre fora na hora do pega pra capar, e não tem nada mais patético que isso. Ainda no assunto, Kotoha pergunta se Sakura sabe a cor do fruto do café. Na cabeça dele é marrom, mas ela diz que é vermelho e liso como uma cereja. No começo ela achava que os frutos eram os grãos que vendem nos potes, mas aquilo é só a semente, ou seja, enxergar algo por um ângulo não quer dizer que você compreende a totalidade daquilo, e isso serve também para esse julgamento contra o Nirei. Portanto, Sakura deve conversar com ele e tentar entender ele, porque é assim que realmente se conhece uma pessoa. Então, para praticar o ensinamento, Sakura pergunta se aquele cara é bom de briga, e Kotoha nota que o rapaz só liga para sair na mão com os outros. Após sair da cafeteria, Sakura reflete sobre o que sua amiga disse, mas ele ainda acha que tá certo no que disse, independente de tudo. Nesse instante, um padeiro oferece um pão fresquinho pro garoto, que não entende o motivo desse gesto. O padeiro explica que os Fullring vivem ajudando as pessoas da cidade, por isso essa seria uma forma de retribuir. Além disso, a padeira ao lado lembra que Sakura era um dos Fullring na luta de ontem, e isso deixa o rapaz envergonhado demais para aceitar o pão, mas o padeiro insiste e entrega para ele numa sacola para ele comer mais tarde. Caminhando pelas ruas, Sakura nota que os Fullring são realmente reconhecidos pela comunidade e muito respeitados, mas o garoto ainda não tá acostumado com esse tipo de recepção por parte dos outros, então na cabeça dele os outros é que estão agindo estranho e não ele. Se lembrando de novo do papo com a Kotoha, ele se pergunta se também não decidiu antes da hora que não tinha como ninguém olhar para ele com essa cara. De repente, uma garota pede ajuda pro Fullring, porque em um dos becos
becos da região, Nirei estava encurralado por uma gangue. Segundo o líder, ele finalmente estava trocando uma ideia interessante com uma mulher, porém o Furin arruinou tudo ao se meter. Nirei argumenta que a garota não estava gostando, mas a gangue não liga e vai embora. Nirei agarra o líder pela blusa e não deixa ele ir embora. O homem solta uma cotovelada na cara do cara, enquanto todos em volta riem da humilhação. Apesar disso, mais uma vez Nirei agarra o oponente, recitando o lema dos Bofurin sobre eliminar aqueles que machucam os outros e carregam a maldade no coração. O homem se cansa dessa palhaçada e começa a socar Nirei para fazer ele soltar, mas quando ele ia dar o golpe que faria o garoto cair, Sakura chega na voadora e joga o cara longe. Nirei pergunta por que Sakura tá salvando ele, assim como os outros membros da gangue, porém Sakura deixa claro que na verdade só não aguenta os fracos que se acham fortes. Assim, o bando ataca o garoto que num piscar de olhos derruba todos os inimigos. Nirei não acredita no que acabou de presenciar, e quando Sakura olha diretamente de volta para ele, o Furin vaidoso engole seco de medo. Enquanto o membro salvador ia se retirando, Nirei questiona se ele tá frustrado por ter um companheiro fraco assim no colégio, mas Sakura só responde que em todo lugar sempre vai ter alguém que se acha mais do que realmente é, e que esse tipo de gente deveria se tocar para não passar vergonha. Então, Nirei conta que era frequentemente espancado no ginásio, até que um dia um membro do Furin salvou ele. Nirei achou que fosse sentir medo daquele cara, mas o Furin foi muito legal com ele, então o garoto passou a querer ser como um desses caras, forte, gentil e prestativo. Nesse instante, Sakura se lembra quando disse que quem só liga pra aparência é o primeiro a fugir da briga, e obviamente esse não foi o caso desse garoto. Então ele diz pro jovem que não adianta ficar chorando, mesmo que ele seja fraco, e no final acrescenta que ele não é patético como pensa. Logo a garota de mais cedo aparece e pergunta como o garoto tá, contando que não sabia o que ia acontecer quando aquele homem pegou no braço dela, portanto Nirei salvou ela. Por isso ela agradece o rapaz e também o Sakura, e como sempre o garoto estranho entra em parafusos e começa a se retirar, porém Nirei chama o protagonista de volta e brota com uma caderneta, perguntando a altura, peso e tipo sanguíneo do tipo de garota que ele gosta. Depois ele mede o Sakura com 1,69 m de altura, além de chutar que ele pesa uns 60 quilos. Sakura dá um burro na cabeça do cara e manda ele parar de doideira, então Nirei explica que gosta de reunir dados de quem ele acha legal, e então se oferece para apresentar a cidade de fato pro Sakura, mostrando as pessoas e os lugares que valem a pena, rumo até o topo. Logo Nirei puxa Sakura pela blusa e arrasta ele até o colégio Furin. Ao chegar, um corredor de cerejeiras de Okinawa ilustrava o local junto à bandeira da instituição, até que um membro desconhecido do Furin recebe os novatos do primeiro ano. No entanto, na verdade Sakura ainda estava comendo pão frio na esquina do beco, porque segundo ele, brigar da fome. Nirei insiste em partir logo para a escola, e depois de muita insistência, o estudante esfomeado acaba seguindo seu rumo. Atravessando de fato o corredor de cerejeiras, Nirei tem o orgulho de apresentar oficialmente a base do Bofurin. Sakura olha com entusiasmo e espera encontrar lá dentro pessoas iguais àquelas que lutaram ao seu lado contra a gangue de ontem. Então Nirei apresenta a lista de nomes divididos por turma, e fica empolgado ao ver que tá na mesma sala do novo amigo, apesar do amigo não parecer na mesma vibe. Dando outra olhada na lista, Nirei vê que o Suo e o Kiryu também vão ser seus colegas de classe, inclusive o Tsugiura. Apesar de nunca ter trocado uma palavra com nenhum deles, ele acha todos incríveis. No entanto, Sakura não liga pra quem tá na turma dele, então se prepara pra entrar na escola, mas antes disso, Nirei descobre que também vai dividir a sala com alguém nem tão agradável. Por essa razão, ele pede pra Sakura ser amigável com todo mundo da turma, sempre mantendo um lindo sorriso no rosto. Afinal de contas, o Bofurin se reúne pra proteger o povo da cidade, então não seria estranho encontrar um membro dali que não curte gente de fora. Levando isso em conta, Sakura deve provar primeiro que não tem intenção de prejudicar a cidade. Porém, ao invés de dar atenção pro companheiro, Sakura estava se alongando porque não sabe que tipo de gente ele vai encontrar nesse lugar, então precisa estar pronto pra tudo. Diante disso, Nirei insiste que o papo é sério, porque Sakura é um forasteiro e qualquer deslize nesse lugar abandonado por Deus, o Furin inteiro vai ficar contra ele. No entanto, Sakura afirma mais uma vez não se importar em ter inimigos, porque vai chegar ao topo na base da trocação, de qualquer forma. Nesse instante, ele entra na sala de aula com uma pose confiante, e todos os outros alunos olham diretamente para ele com cara de poucos amigos. Nirei surta com a situação, mas o ambiente parece agradar o camarada que acompanhou ele até ali. Então, o primeiro colega se aproxima, chamando Sakura pelo nome, e assim que o protagonista monta a base, Nirei tenta aliviar o clima e pergunta quem é o querido colega de tapa-olho. Já o Sakura tem certeza que esse moleque tá inventando um monte de abobrinha. De toda forma, Suo assume uma expressão bem mais séria e diz que agora é hora de passar desse tal de Sakura. Nirei acha que o preconceito com forasteiros vai cantar, porém Suo bate nas costas do novo colega de turma e comenta que ele foi a estrela da briga na avenida de ontem. Os alunos em volta perguntam que história é essa, então o membro de tapa-olho conta que rolou uma luta entre os Furin e os Pau Tips, onde o Hiragi apareceu com outros camaradas, mas o primeiro a surgir na cena para proteger a cidade foi o Sakura. Essa história atrai toda a turma para perto do protagonista, que como sempre não sabe lidar com esse
esse tipo de atenção, mas pelo menos Nirei tá aliviado que ninguém viu seu amigo como adversário. Logo um dos Frieren pergunta o que o Sakura, que não é da cidade, pretende fazer aqui, então ele responde que pretende chegar ao topo. Todo mundo olha pra ele com cara de tacho, e Nirei tenta explicar que o cara não quis dizer que veio pra enfiar porrada em todo mundo, mas quando o Sakura responde que é exatamente o que ele quis dizer, uma mesa atravessa a sala, arremessada por um aluno que não parece tão receptivo. Sakura fica satisfeita ao conhecer um desafiante, porém seu amigo alerta que aquele é Kiyotaro Sugishita, provavelmente o cara mais perigoso dessa classe. Sem cerimônias, Sugishita avança pra cima do novato e dá um soco em uma mesa que afasta todos em volta, porém seu alvo tá intacto e sem perder a pose. Vendo o novato bater de frente com o veterano, os Frieren em volta ficam de queixo caído. Suou comenta que chega a sair faísca, coisa que o Nirei não acha interessante. Suou conta pro Sakura que não é uma boa coisa dizer que quer chegar no topo na frente do Sugishita, porque ele é o tipo de cara que é reconhecido pela grande habilidade desde o ensino fundamental, e é o único que foi considerado um Bofureen mesmo não sendo nem do ensino médio. E o mais importante, ele é cegamente leal ao cara que tá no topo agora, quase como se fosse uma adoração. Por isso, ai de quem disser na frente dele que quer o topo. Um dos alunos manda o Suo parar de botar pilha e separar a briga, senão o forasteiro vai acabar morto, mas Suo tá muito afim de se meter nessa treta. Logo depois, Sugishita erra um soco e fica vulnerável a um contra-ataque, então Sakura consegue acertar um chute no queixo dele. Depois disso, ele debocha do fato do Sugishita ser um fanático que não pensa por si próprio e que jamais perderia pra esse tipo de gente. Os dois iriam continuar a luta, porém no aparelho de som da sala surge a voz de alguém testando pra ver se tava funcionando, junto de outro assistente que também não faz ideia do que tá fazendo. Quando todos os alunos estão prestando atenção, um homem do outro lado parabeniza aos gritos todos por entrarem no colégio. Sakura reclama que interromperam logo na melhor hora, então chama o Sugishita de volta pra luta, mas o cara tá seriamente focado nas palavras que saem do aparelho, junto de todos os outros alunos. Do outro lado da linha, o homem se identifica como Hajime Umemiya, o representante dos Bofureen. Escutando isso, Sakura aperta os punhos de empolgação, por finalmente saber quem é o Fureen que ele precisa derrotar para cumprir seu objetivo. Curiosamente, o Memiya não leva muito jeito pro discurso, e esquece frequentemente o que deveria dizer, e ao receber os novatos da escola, ele improvisa que eles devem aproveitar a juventude para ir na praia ou coisas do tipo, e que seria uma boa a galera toda ir na praia juntos comer raspadinha. Nirei pergunta se é isso mesmo que ele tá ouvindo, então Sugishita questiona qual é o problema com a raspadinha. De toda forma, o Memiya reconhece que nem todo mundo vai se dar bem no colégio ao ponto de compartilhar uma raspadinha, mas ele espera que pelo menos ninguém brigue no primeiro dia de aula, o que faz Sugishita imediatamente limpar o sangue da sua boca para não decepcionar o chefe. Por último, o representante ressalta que a única coisa que importa é que os Bofureen protejam a cidade, com todas as suas pessoas, coisas e sentimentos. Escutando isso, todos os alunos respondem com entusiasmo, então o Memiya anuncia que o discurso terminou e agora é a hora do rango. Após isso, Sakura observa que os Bofureen têm um senso de união e pertencimento que ele jamais imaginou, e se questiona se isso só se deve ao fato do líder ser bom de briga. Nesse instante, Suo aparece entre o Sakura e o Sugishita, e lembra que esse é o momento perfeito para eles fazerem as pazes, portanto sugere um aperto de mão. Sakura pergunta qual é desse cara, porque essa briga ainda vai ter um segundo round. E foi o Sugishita que começou batendo nele. Nirei pergunta porque o amigo tá de cara vermelha e ganha um galo na cabeça, enquanto Suo acredita que alguém que quer atingir o topo deve saber a hora de não entrar em conflito. Aliás, ele questiona Sugishita como o chefe reagiria sabendo que ele bateu num colega. Sendo assim, Sugishita estende a mão pro seu oponente, e Nirei implora pro companheiro fazer o mesmo. Por sua vez, Sakura não se dá muito bem nesses momentos de reconciliação, mas tudo indica que isso deve ser feito, por mais que seja estranho tocar em alguém sem ser numa luta. Então, vendo um aperto de mão, Suo lembra as palavras do chefe sobre o brilho da juventude, fazendo os dois se enraivecerem. Logo, vários rapazes da classe abraçam o novato e querem saber como ele conseguiu atingir o Sugishita. E enquanto eles debatem sobre a briga, Sakura reflete que desde que chegou nessa cidade, suas relações humanas não eram mais unicamente baseadas em desprezo e violência. Essa reflexão aquietou o jovem, e quando outro colega pergunta se ele tá bem, Sakura volta a mostrar sua falta de tato social, mas ao mesmo tempo ele conseguiu perceber que a temperatura do corpo humano é mais quente do que ele pensava. Algum tempo depois, um Bofureen chama todos os alunos para irem pra rua, e uma vez lá, Sakura se viu pintando uma parede pichada enquanto se indagava o que diabos está fazendo ali. Meia hora atrás, Sakura reclama que acabou de chegar na sala de aula, mas o superior não quer saber de papo e manda todos ali seguirem ele até o pátio. Olhando seu cronômetro, Hiragi vê que o povo demorou 7 minutos, 48 segundos e 26 milésimos para sair da sala, e comenta que o jardim de infância costuma ser mais rápido que isso. Sakura presta atenção naquele cara e lembra que é o mesmo que apareceu na luta de ontem, quando ele estava salvando
salvando a Kotoha da cafeteria. De repente, Hiragi parte pra cima do Sakura e joga ele no chão, lembrando que deixou claro que não era pro moleque explanar pra ninguém que a Kotoha tava presente naquele local, porque se descobrirem que ela tava em perigo, isso vai dar um trabalhão. Por fim, ele dá mais uma chance pro garoto ficar de bico fechado, caso contrário, Hiragi vai acabar vomitando sangue com estresse, embora ele tenha um remédio pra aliviar a pressão do estômago nos momentos mais difíceis. Quando Sakura se afasta, Nirei pergunta que tipo de cara é o Hiragi, então Sakura conta que é só um cara estranho que toma remédio pro estômago, então Nirei trata de anotar essa informação no seu caderninho. Sakura pergunta que interesse maluco é esse, então Nirei explica que o Toma Hiragi é um dos 4 reis celestiais do Bofurin. No topo da hierarquia do colégio nós temos o Umemiya, embaixo dele os 4 reis celestiais, e cada um deles é um capitão de uma classe de cada ano. Cada rei celestial do grupo 1, em ordem, tem 4 classes diferentes, e Sakura e Nirei são da classe Tamonshu, por exemplo. Logo Hiragi manda todos se dividirem em grupos de 4 ou 5 para fazer uma ronda na cidade. Cada grupo deve ter uma pessoa do terceiro ou segundo ano, e esses alunos mais velhos são quem darão as ordens do time. Durante a ronda, Sakura pergunta por que precisa ficar logo no time do Sugishita. Então Hiragi explica que o líder pediu para ele ficar de olho nos dois. Sakura argumenta que aquilo nem chegou a ser uma briga, porque ele só revidou a agressão do cabeludo, mas Hiragi não quer saber quem começou e separa os dois de novo, enquanto Suo comenta que o rei celestial tá parecendo um professor no jardim de infância. Com os ânimos controlados, Sakura pergunta se não é mais fácil procurar os que causam confusão e pegar eles no soco, ao invés de ficar caminhando pelas ruas, mas Hiragi ensina que o Bofurin não deve começar uma briga, porque sua função é defender a cidade, e não iniciar uma ofensiva dentro dela. Sakura acha isso chato, mas Hiragi acha que o chato ali é esse moleque que só pensa em briga a todo momento. De repente, uma velhinha sobe meio torta na escada, então o rei celestial chama seu time para evitar um acidente. Algum tempo depois, Sakura tá pintando a parede pichada, enquanto o dono da parede diz que provavelmente vão pichar de novo em breve. Sakura ameaça dar um chilique, mas Nirei explica que isso também é trabalho do Bofurin. Assim que eles terminam o serviço, são recompensados com um taiyaki cada um bolo japonês em formato de peixe. Apreciando o doce, Hiragi comenta que entende Sakura por ser tão fissurado em lutas, porque ele mesmo já foi assim um dia. Porém, estar presente na comunidade e suprir suas necessidades também é divertido. Então, ao chegarem num túnel que dá estrutura para a passagem do metrô, Sakura nota que do outro lado existe um bairro de bares, e na entrada para esse bairro tá desenhado um cachorro que segundo ele é horrível. Nirei pede pro companheiro olhar o que fala, porque essa é a fronteira entre a área do Bofurin e de outro grupo. Do outro lado dos trilhos desse metrô, as leis do colégio Furin não se aplicam mais, e sim as do Shishitoren, os cabeças de leão, que tem uma fé absoluta no poder. Sasakura comenta que gostou da ideologia dessa facção, até que do outro lado do túnel surge um garoto correndo com o uniforme do ginásio 3, atrás dele 3 casacos laranja, os Shishitoren. Teoricamente, os Bofurin não podem avançar sobre aquele território, e Hiragi só torce pro garoto conseguir atravessar, mas quando os rivais iam pôr as mãos no moleque, Sakura e Sugishita impedem juntos. Nirei acha loucura a dupla atacar primeiro em território inimigo, mas uma vez que o garoto fugitivo é um deles, Sakura e Sugishita argumentam que na verdade estão se defendendo. Enquanto Sakura tenta convencer o colega a pegar os dois rivais sozinho, Arima Okinari e Kanuma Minoru debocham do fato do colega tá apagado. Sakura se pergunta qual é a desses caras, até que um casaco laranja chega e mete medo nos membros inferiores. Até o próprio Hiragi entra em estado de alerta com a vida do segundo no comando do Shishitoren, Jotogami. Togami pergunta o que os Furin estão fazendo ali, e logo vê Saruwatari. Hiragi toma a frente da situação e alerta que Shishitoren estava indo atrás de um dos deles, e Togami demora a notar a presença do Rei Celestial e acena para todos os Furin de um jeito que irrita o Sakura de tanta lerdeza. Togami pergunta se o casaco laranja caído é trabalho dos Furin, e todos enxergam isso como uma ameaça. Nessa hora, Saruwatari acorda e esbraveja contra todos os oponentes, dizendo que é contra as regras se meter no território dos outros. Porém, Togami acerta a cabeça do garoto com a garrafa que estava segurando, e logo começa a espancar ele, porque só os fortes são dignos de declarar que possuem um território. E Saruwatari mostrou com essa derrota que é apenas um fraco. Vendo que o garoto ia morrer, Hiragi manda o líder adversário parar, afinal, os dois são do mesmo time. Porém, Togami declara que esse rapaz não é mais do time dele, uma vez que foi derrotado, e a Shishitoren não precisa de derrotados. Suo comenta que esses caras não parecem muito amigáveis, enquanto Sakura tá de saco cheio desse papo torto de fé absoluta no poder. Então se aproxima do chefe adversário para dizer na cara dele o quanto a facção rival é um ninho de fracotes. Com isso, a tensão em volta sobe pro espaço, e Togami pergunta se por acaso eles decepcionaram o jovem Furin. Os casacos laranja perguntam se devem matar o Furin exaltado, porém Togami tem um plano mais malévolo que esse, como comentar sobre o cabelo engraçado do jovem que parece um reverse, e dizer que ele fala tão rápido que chega a ser irritante. Por fim, Togami decide o que vai fazer. O Furin esquentadinho vai ficar exatamente onde está enquanto ele vai embora. Porém, ele ressalta que agora conhece o rosto do Sakura, ou como ele prefere chamar, o rosto do reverse. Com a partida do Shishitoren, Nirei pergunta onde os camaradas estavam com a
cabeça pra agirem assim, porque essa treta vai acabar em guerra. Enquanto o Suou complementa que perdeu o timing de interromper a tensão, e o Hiragi tá mandando ver no remédio de estômago. Depois, o Rei Celestial explica que o Togami é um dos Shishi-Toren que mais se importa com a questão do território, portanto não vai deixar isso barato, mas que isso é culpa do próprio Hiragi por não ter agido primeiro e por isso ele pede perdão. Por último, ele recolhe o garoto do ginásio 3, Sasaki, e leva todos de volta pro colégio. Chegando lá, Hiragi sabe que tem que contar tudo pro Umemiya, o que ataca diretamente o seu estômago, e Sakura se pergunta se é tão ruim assim falar com o chefe, porque ele pareceu amigável mais cedo. Então eles abrem a porta e chegam numa cobertura com decoração simpática, enquanto o líder do Furin cultivava sua horta e parecia orgulhoso da berinjela e do pimentão, e por isso anuncia que vai rolar um churrascão do Furin nesse verão. Escutando isso, Sakura acha que esse cara parece da escola primária. Hiragi avisa que tem um problema, mas o Umemiya já sabia que o número de mudas e de espaço não bate. Logo ele pergunta o que Hiragi quer comer, e quando Hiragi responde que na verdade quer falar sobre o Shishito, o líder pensa que o cara tá falando da pimenta Shishito, e comenta que são coisas desse tipo que atacam a sofrível gastrite do Rei Celestial. Ainda incrédulo, Sakura se recusa a acreditar que esse Umemiya manda no Bofurin de cabo a rabo, enquanto Sugishita pega o novato pelo colarinho e lembra que pra ele é Senhor Umemiya. A discussão fez o líder notar a presença de todos, então ele faz questão de explicar pro grupo uma a uma das especiarias que ele tá plantando na sua horta, ressaltando que cada uma possui sua personalidade própria. Hiragi reclama que esse cara não para de falar um minuto, enquanto Sakura comenta que é tudo mato, fazendo Sugishita fechar a cara de novo. Embora Sakura esteja de saco cheio, ele reconhece que o Umemiya dominou a sala só com a voz daquela vez, portanto gostaria de saber qual é o segredo para esse cara exercer tanto respeito. Nesse momento, o próprio Sasaki não aguenta mais a ansiedade e declara o que tá acontecendo. Ele encontrou um ladrão no distrito comercial e perseguiu ele até invadir o território do Shishi-Toren sem querer. O jovem lamenta profundamente por ter cometido esse erro, visto que tem grande admiração e respeito pelo Bofurin, mas isso não muda o fato dele ser o estopim para provocar uma guerra contra o Shishi-Toren. Apesar disso, o Umemiya surpreende todos ao saber o nome do jovem e agradecer a ele pelo que fez, porque mesmo que tenha acarretado no conflito, o fruto da vontade dele era proteger a cidade, e não é preciso se desculpar por isso. Agora, tudo o que Sasaki precisa fazer é deixar esse problema com os mais velhos. Após aliviar o garoto, o Umemiya pergunta como ele foi salvo, e ao escutar que os Furin chutaram o inimigo pra longe, o líder cai na gargalhada, deixando todos constrangidos com esse comportamento estranho. Hiragi passa mal do estômago pela culpa de não ter feito nada pra evitar isso, porém o Umemiya lembra que esse cara vive assumindo a culpa por tudo. Só de bobeira, Nirei cagueta que foi o Sakura que puxou a briga, fazendo o Umemiya perguntar quem é esse danado. Então Sakura explica que aqueles caras pregam a fé no poder absoluto, mas são tão sem graça que batem até nos mais fracos. O discurso inflamado assustou um pouco o povo em volta, porém o Umemiya passa a mão na cabeça do novato e concorda que os Shishi-Toren são mesmo sem graça, e logo recorda da luta do garoto na avenida e agora ajudando o Sasaki, portanto se sente feliz por poder contar com o irmão mais novo. Todos em volta aprovam a atitude, menos Sugishita, é claro, enquanto Sakura sente o calor na ponta das orelhas, e quanto mais ele se irritava, mais seu corpo relaxava. Daí ele entendeu que o Umemiya tem o poder de fazer todos se sentirem acolhidos e seguros. Ainda assim, Sakura mete um tapa na mão do líder, fingindo não cair no papo, porém o chefe ressalta que vê todos da cidade como se fossem da sua família. De repente, Kaji liga pro Hiragi e balbucia de forma sofrida a palavra Shishi-Toren, ligando o sinal de alerta nos Bofurin. Uma voz estranhamente jovem chama a atenção dos membros do colégio, e quando todos se dão conta, o próprio líder dos Shishi-Toren, Choji Tomiyama, carrega Kaji pelos cabelos enquanto exige um duelo contra o Ume, chamando o Umemiya pelo apelido. Nirei fica louco com a iminência da guerra batendo na porta dele, enquanto Sakura fica feliz da vida por ter achado o número 1 da gangue rival, o único cara mais forte que o Jotogami. Logo os membros do Bofurin descem até a entrada do colégio, e o líder manda todos ficarem atrás. Sakura resmunga que também quer lutar, porém o Umemiya avisa que não vai falar de novo. As palavras duras e secas do chefe atravessam os ouvidos do Sakura ao ponto dele não conseguir nem mover os pés, mantendo ele plantado onde foi ordenado. O Umemiya comenta que Tomiyama tem algo que é dele, porém o garoto fica usando isso para provocar o Furin como uma criança mimada, até que ele solta o Kaji no chão e ginga na frente do Umemiya de forma despretensiosa, chamando o líder rival pra mão. Ele argumenta que foi o Furin que começou a briga, por isso não faltam motivos para cair na trocação. Então finalmente o Umemiya concorda que foram eles que começaram, mas ressalta que Tomiyama teve sua vingança ao deixar uma pilha de corpos para trás, portanto eles estão quites. Tomiyama para pra refletir sobre isso, enquanto Nirei implora para ele aceitar essa trégua, porém o garoto não dá o braço a torcer e solta um chute na cabeça do Umemiya, deixando todos apreensivos. No entanto, Bofurin defende a tempo, e seu oponente usa essa agressão como pretexto para ele revidar, mas o Umemiya ainda quer entender o motivo desse chilique todo. Sendo assim, o líder do Shishi-Toren explica que não é que ele queira brigar, é que ele só quer o Umemiya. Afinal, desde que chegou no topo, Tomiyama não tem nada para fazer, enquanto o cara do topo
inimigo fica aí rindo de orelha a orelha com os amigos. Isso machuca Tomiyama e por isso ele quer acabar com o oponente. O Memiya se mostra empático e reconhece que deve ser difícil pro jovem. Porém, um enorme grupo de casacos laranjas chegam no colégio para estragar o diálogo. Tomiyama não chamou ninguém pra conversa, porém, Jotogami acha que não teria graça se o chefinho resolvesse tudo sozinho, e teria sido melhor escutar tudo que o Togami tinha pra dizer, ao invés de sair correndo pro outro lado do túnel na metade da explicação. Dito isso, o vice-líder do Shishitoren nota que realmente reencontrou seu novo amigo, Sakura, apelidado carinhosamente de Reverse por causa do cabelo. Sakura entende se rolar um contra um entre os líderes, mas não vai tolerar se geral se juntar pra ir em cima do Memiya, enquanto Tomiyama manda seus subordinados meterem o pé. Jotogami entende a motivação do chefe, mas mostra pra ele que esse grupo de Fullring não tá sozinho ao apontar pro prédio, onde vários outros estavam de olho na treta. O Memiya manda todos ficarem onde estão e chama o líder inimigo pra frente, e o Kinari comenta que o cabeça do Fullring peidou na farofa ao evitar o porradeiro generalizado. Porém, Sugishita mostra que tá pronto pra esmagar quem for. Minoru aponta pro Suo e chama ele de Jack Sparrow, um pirata que fede e só finge que luta. Então Suo devolve dizendo que o Minoru e o Yukinari parecem um casal de caminhoneiras com essas cabeleiras. Cansado de ladainha, Jotogami desiste e prefere voltar pra casa, porque tá ficando escuro e não vai dar pra ver a cara esmagada dos Fullring sem luz. Mas vendo que todo mundo ali parece já se conhecer, Chuji Tomiyama muda de ideia e propõe várias lutas no mano a mano, ao invés do clássico lado A contra o lado B. Sendo assim, Futari coloca os dois chefes um contra o outro, e ele mesmo contra o Reverse, e o Kinari chama o Sugishita pra luta, enquanto o Minoru pega o Suo pra Cristo. Sendo assim, as duas facções acabaram concordando que já tinha duplo bastante, até que um desconhecido chamado Sakukota surpreende e bota a banca lá no alto, convidando Hiragi pra degustar um rodízio de porrada. Hiragi reconhece o maluco e aceita a proposta na hora. Por fim, todas as duplas estavam definidas e logo os lutadores se organizam pra dar início ao enfrentamento. Algum tempo depois, alguns membros do Fullring se reuniram na cafeteria onde a Kotoha trabalha, e enquanto Sasaki pergunta se é mesmo de boa ele ficar ali, Nirei tá tendo um piripaque no meio da rapaziada. Kotoha serve o rango e avisa o moleque que não adianta mais surtar por conta disso, mas Nirei não sabe o que fazer se amanhã o Memiya perder pro Tomiyama, porque corre o perigo de Shishitoren tomar de assalto o colégio Fullring e todos eles serem mandados pro olho da rua, ou pior. Ainda assim, Kotoha levanta a bola dos seus parceiros e não tem dúvidas de que eles vão vencer. Sakura come o prato em 20 segundos e já quer ir embora, mas o Nirei tenta convencer ele a esperar o Memiya e o resto do pessoal. Sakura reclama que os caras estão demorando demais, e além disso, ele achava que sair pra comer era um convite pra encher o bucho num restaurante de verdade. Suo explica que esse é o point do Bofurrin faz tempo, e que de vez em quando rola de se encontrarem ali antes de lutarem. Nesse momento, o Memiya chega cabisbaixo na cafeteria, então logo ele clama pela atendente mais atenciosa do atendimento e mostra pra ela os brotos dele que estão pra crescer nesse verão. Nirei comenta abaixo que a Kotoha é a favorita do chefinho, fazendo Sakura questionar mais alto do que devia se os dois estão namorando. De cara, o Memiya se vira e manda todo mundo parar de papinho torto, afinal, Kotoha é a irmãzinha dele, o que a garota nega. Então, Kotoha explica que na verdade eles dois foram criados no mesmo orfanato, e por isso o Memiya fala desse jeito. Sakura deixa evidente que ficou aliviado, então a garota dá um suspiro diferente em retorno. Logo o líder e a garota conversam sobre os dois terem 16 anos, mas que a moça parece ter 20 ou mais. Do nada, Sugishita joga um banco que quase acerta a cabeça do Sakura, e o Memiya confirma que Kotoha parece mesmo maior de idade, deixando Sakura e Nirei surpresos. Por fim, Hiragi chega e conta que realmente o chefe ama a Kotoha, e se ele soubesse que ela teve em perigo, o negócio ia ficar sério. Logo todos se agitam pra comer, e o Memiya elogia a comida da Kotoha, que manda ele calar a boca e comer. Enquanto isso, Hiragi é atravessado por alguma memória que veio à tona de repente, então ele conta pro Memiya que estava pensando no Shishitoren do passado. Antigamente, era uma sociedade que de fato buscava o poder acima de tudo, mas mesmo com alguns membros bem sequelados da mente, eles não queriam atrás de um moleque do ensino fundamental. Hiragi conta que um dia teve uma briga séria entre as duas facções, e por mais que tudo parecesse fora de controle, havia um código de honra implícito nos confrontos. No entanto, desde que Shoji Tomiyama assumiu o controle dos casacos laranja, junto do Jotogami, essa organização perdeu toda a credibilidade que tinha, reduzindo sua reputação a de um ninho de arruaceiros inconsequentes. Na sua opinião, Memiya acredita que isso é culpa do Tomiyama, mas que eles só terão a resposta amanhã. Sakura questiona se isso vai ser uma luta ou uma discussão por acaso. Então a cabeça do Fullring explica que o punho é o idioma que revela mais sobre seu oponente do que as palavras. Do nada ele perde a seriedade e pede mais comida, mas Kotoha já estava fechando a cafeteria. Quando todos se aprontam para ir embora, Sasaki chama a atenção de todos para agradecerem de forma apropriada. Então espera contar com todos amanhã. Enquanto os membros devolvem o voto de confiança, Sakura deixa claro que não vai lutar por esse pivete. Por isso Kotoha explica que esse é um código de conduta Bofurrin para assumir a proteção dos membros mais jovens. Na volta para casa, Hakura Sakura reflete sobre o que aprendeu em relação ao idioma dos punhos, e como nunca tinha pensado nisso,
isso, no dia seguinte o Bofuri atravessa o túnel em direção ao território inimigo, enquanto Sakura percebe que essa é a primeira vez que não vai lutar só por ele, e é por isso, mesmo sem saber porquê, que ele sente que não pode perder. Logo os membros do Shishitoren se encontram com o Furin no caminho para dar início ao aguardado confronto. Judge Tomiyama recebe os inimigos como se fossem amigos de infância, e logo chama todos para o local do evento. Animado como uma criança solta num parque de diversões. Olhando em volta, Sakura e os demais notam que a cidade controlada pelos Shishitoren tem mais bares do que qualquer outra coisa, e Nirei imagina a bagunça que deve ser toda noite nessas redondezas. Por falar nisso, Sakura se vira e pergunta o que o Nirei tá fazendo ali se nem vai lutar. Em sua defesa, ele diz que estava presente quando a treta aconteceu. Fora isso, ele faz parte do Bofuri, e seu desejo é ser forte o bastante para conseguir se proteger, e por isso ele tá ali para aprender com todos a fazer isso. Sakura fica feliz com a confiança depositada nele e tenta esconder o sentimento, porém Suo logo nota e comenta que é fácil o garoto ficar vermelho de vergonha. Nessa hora, Hiragi dá um esporro no grupo por achar que eles estão levando a situação muito na brincadeira, porém, o Memiya pede para ele aliviar a barra porque confia nos garotos ali atrás. Então, todos chegam até a base do Shishitoren, um lugar sujo e aos trapos. Nirei conta que essa base era um cinema abandonado conhecido como Constelação de Orion, mas parece que diminuíram o nome só para Ori. Ao atravessarem os corredores, quando eles entram na sala de cinema, todos os Shishitoren estavam espalhados por lá como arruaceiros, gritando e quebrando tudo. Suo percebe o motivo deles usarem o nome de Ori, porque significa gaiola. No caso dos Shishitoren, essa é a gaiola das feras. Nirei tá quase tendo um ataque epilético de tanto tremer na base, então Sakura lembra que ele tá ali pra aprender e manda o garoto levantar a cabeça, o que faz Nirei se recompor. Com tudo em ordem, o líder máximo da facção local anuncia o início da primeira luta, e o Memiya acha curioso eles terem transformado isso num evento desse porte. Só que por mais que isso pareça um espetáculo, o chefe da Furin avisa aos membros que a luta principal é entre ele e o Tomiyama, por isso os outros não precisam se preocuparem caso percam suas rodadas. Ainda assim, Sakura deixa bem claro que não tem a intenção de pegar leve, valendo alguma coisa ou não, e essa postura faz o Memiya crer que de fato esse novato é confiável. Enquanto isso, Tomiyama tá ansioso e queria começar o evento já com a luta entre os líderes, mas Togami acha que não teria graça se fosse assim, então Yukinari se oferece para abrir o evento, porque o cabeludo do Furin não para de olhar para ele, e ele acha isso irritante demais para esperar. O Memiya aprova essa abertura e coloca Sugishita pra briga, mas antes dele subir no ringue, Sakura avisa que a treta entre eles dois ainda não foi resolvida, mas também que se recusa a lutar de novo com alguém que perde pra gente sem graça igual os casacos laranja. Pegando seu inseparável bloquinho de anotações, Nirei analisa que Yukinari Arima é do tipo poderoso, e que já quebrou as costelas de um cara com um soco. Suo comenta que o Sugishita já fez o mesmo, então os dois vão se entender bem no ringue, porém o Memiya não acha nem de perto que os dois sejam iguais, apesar de não elaborar o raciocínio. Com os rivais de frente um pro outro, o casaco laranja ressalta que os olhos do inimigo realmente são irritantes, e em seguida se vira para provocar o líder Bofuri, afetando psicologicamente o fanatismo do Sugishita, que perde a concentração e se deixa levar um soco. Ao mesmo tempo, a provocação despertou a fúria do garoto, que deixou claro que seu líder deve ser chamado de Sr. Memiya, enquanto massacra Yukinari, esmagando a cabeça dele no chão com um golpe final arrasador. Ao verem Yukinari dando tela azul diante dos seus olhos, o resto da plateia fica em silêncio ao perceber que a facção rival não tá ali pra brincadeira, inclusive com o próprio Jotogami repensando sobre o clima de já ganhou, que eles estavam pintando até agora. Porém, o primeiro no comando aplaude a incrível força do adversário e corre pra conhecer o vencedor e marcar um X1 entre eles. Então o vice-líder trata de acalmar os ânimos do jovem e bota ele de volta na cadeira. Se lembrando da treta no túnel, Nirei percebe que é a segunda vez que o Tomiyama se preocupa mais em exaltar um Furin vencedor do que o próprio aliado ferido, portanto questiona o que passa na cabeça desses caras. Ao contrário do casaco laranja, o Memiya elogia um membro do seu grupo ao dar tapinhas no rosto do vencedor, e até o Sakura reconhece o talento do Sugishima. Suo brinca que o Sakura tá ficando com o coração cada vez mais mole, então o protagonista tenta manter a pose de durão mais uma vez ao esbravejar com o companheiro. No meio dessa confusão, Memiya tenta escutar de longe o líder do Shishitoren questionar o vice como ele faria para derrotar o cabeludo, porém tudo que Togami apresenta é um silêncio. Sem obter resposta, Tomiyama manda dois subordinados tirarem o perdedor do ringue, enquanto Midori rói as unhas de nervosismo depois da surra que o amigo levou. Com preguiça de carregar o companheiro, os casacos laranja responsáveis pelo Yukinari jogam ele para baixo do palco como se fosse lixo, e ainda chutam a cara do perdedor para menosprezar a vergonha que é perder segundo sua filosofia. Mais uma vez, Nirei quer saber o motivo desses loucos agirem assim, já Sakura avisa pros dois inimigos que não quer mais saber desse papo torto de fé absoluta no poder, porque isso dá vergonha só de olhar pra cara desses fracotes. Quando a dupla se aproxima, Suo comenta que eles não vão entender nada se não levarem uma surra, então um dos Shishitoren manda o Furin fazer eles entenderem. No entanto, seu líder assume uma postura assustadora e manda ele largar o garoto, porque ele já tem adversário
adversário definido. O Shishitoren fica apavorado com o olhar amedrontador do Tomiyama, que logo volta a agir como se nada tivesse acontecido, recuperado seu jeito infantilizado, e logo manda a próxima luta rolar. Segundo a ordem dos combates, o próximo a subir no ringue é Suo, que chama seu oponente para se exercitar um pouco e aliviar o estresse. Um pouco relutante, Kanuma Minoru sobe no palco a passos lentos, enquanto Suo confessa que achou Sakura meio idiota quando ele chegou botando banca de ser o melhor do Full Ring, mas logo ele percebeu que existe um núcleo nas ações e palavras do garoto, e isso é admirável. Enquanto Sakura tá virado por ser chamado de idiota, Suo promete que vai se esforçar para não perder do Sakura, quando a hora chegar. Antes do duelo ter início, Sakura pede pro Nirei olhar no bloquinho quem é aquele cara, e Nirei acha que ele tava falando do Shishitoren, mas na verdade ele quer saber quem é Suo. Então Nirei conta que Suo era famoso por ser forte desde o ensino fundamental, só que não tem mais nada registrado no caderno dele sobre esse sujeito. Da mesma forma, nem Hiraji sabe muito sobre o rapaz, e tudo que o Memiya tem a dizer é sobre a gentileza de Suo. Em cima do ringue, Minoru joga a culpa no oponente pelo que aconteceu com Yukinari, então Suo lembra que ele não estava tão preocupado com aquele outro garoto debaixo do túnel, quando humilhou ele inconsciente. O casaco laranja conta que ele e Yukinari são inseparáveis desde a infância, ao passo que Suo responde que os Shishitoren parecem crianças que só reclamam quando a água bate nas próprias costas. Escutando aquilo, Sakura questiona quem pode ser gentil metendo uma dessa, enquanto Minoru começa sua vingança pelo amigo ao investir pela primeira vez. Suo se defende com tranquilidade e volta a chamar o inimigo de pivete birrento, mas promete fazer ele parar de chorar para subir os degraus da escadaria da vida adulta. Ao se reerguer, Minoru observou que o adversário desviou do seu golpe num piscar de olhos, então decide bater de novo com o máximo de velocidade para não dar tempo dele reagir. Apesar da pretensão, na prática ele só foi jogado no chão sem dificuldade mais uma vez, o que deixa Suo ainda mais zoeiro com a cara do oponente. Segundo ele, a queda do inimigo foi bem bonita, então ele trata de repetir a dose no próximo ataque que leva e no próximo depois desse. Em seguida, Suo questiona o que o Shishitoren acha que é preciso para virar adulto, e de fato parece que o Minoru não faz ideia do que o rival tá querendo dizer com isso. Portanto, segue atacando do mesmo jeito, como se isso fosse produzir um resultado diferente das tentativas anteriores. Diante da humilhação, os Shishitori da plateia jogam objetos no palco e mandam o casaco laranja largar de ser frouxo, porém isso desestabiliza ainda mais o Minoru, que tinha certeza que estava dando seu máximo nessa luta, porém tudo que ele tenta não adianta nada contra esse cara do Full Ring. No meio disso, Memiya ri e comenta que o Suo não é só um moleque gentil, afinal de contas, porém Sakura discorda plenamente da afirmação do chefe. Na opinião dele, Suo tem uma personalidade podre, porque ele não deixa o adversário inferior viver ou morrer, mas fica brincando com ele como um gato brinca com um inseto, forçando o rival a se lembrar para sempre da diferença de força que possui entre ele e seu algoz. Se tivesse no lugar do Shishitoren, Sakura certamente iria preferir morrer a passar por esse desprezo traumatizante. De olho na conversa, Hiragi comenta que o Sakura tá bastante emotivo nessa fala, mesmo sabendo como a facção rival lida com a fraqueza alheia, e por isso Memiya acredita que alguém próximo a ele tá influenciando esse tipo de pensamento no rapaz. Já o próprio Sakura só quer saber como vai fazer pro Suo cair no braço sério contra ele, fazendo Nirei entender cada vez menos o que esse cara quer dizer. Enquanto isso, Minoru tá mais perdido que tudo, rodando igual um peão no palco de tanto levar rasteira. Por outro lado, Suo avança sobre o inimigo com elegância e fluidez, usando somente a força do oponente contra ele mesmo, sem nem usar do tapa-olho. Depois de cair no chão 79 vezes, Minoru leva uma abraçada na jugular que nem cavalo aguenta, porém a plateia enfurecida continua cobrando a atitude do suposto companheiro, que não consegue nem olhar pra fora do ringue de tanta humilhação. Vendo o chefe dormindo na cadeira e o vice entediado, ele sabe muito bem o que acontece com os Shishitoren que perdem desse jeito, e ao mesmo tempo Suo insiste em saber a resposta sobre como se tornar um adulto. Com isso tudo irritando sua cabeça, Minoru surta e ataca pela última vez, porque Suo desfere um chute que nem chega a acertar a cara do garoto, mas que parece ter doído mais que qualquer golpe físico. Afinal, o chute veio com a verdade que Minoru assumiu dentro da sua mente a imagem do homem de quem ele riu no túnel. Por isso, Suo ensina que o que Minoru precisa para ser adulto é justamente ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros, mesmo que só no exercício da imaginação. Assim, depois do primeiro ensinamento, Suo termina a aula contando que o próximo passo para reforçar essa capacidade imaginativa é tornar sua fantasia em realidade. Em seguida, Suo assume novamente sua instância de combate para dar continuidade ao duelo, porém Jotogami manda a luta acabar, enquanto Tomiyama acorda sem ter visto nada. Minoru tenta convencer o segundo no comando que ele ainda é capaz de lutar, porém o vice não quer saber de ninguém, manchando ainda mais o nome da instituição. Aliás, ele declara que Minoru não é mais um companheiro a partir desse momento, o que o garoto sabe bem o que significa. Por fim, Suo desce do palco dizendo pro derrotado que se tornar adulto significa se envolver com o sentimento das pessoas, e para isso é necessária experiência e capacidade imaginativa. Pelo menos, mesmo que não tenha mudado por completo, Suo acredita que o rival subiu ao menos um degrau dessa escada nessa tarde. A plateia da luta, formada pelos Shishitoren, não conseguiu acreditar no que estava acontecendo. Após
postura arrogante de todos eles no começo do evento agora se transformava num medo honesto dos outros membros da sua gangue sofrerem o mesmo destino dos últimos dois da sua equipe. O Memi elogia Suo pela performance, mas o garoto de tapa-olho age como se não fosse nada demais, com sua estranha gentileza depois de humilhar publicamente o inimigo. Nirei pergunta se aquilo era Kung Fu ou Aikido, doido pra escrever no seu caderno de anotações, porém Suo diz que seu mestre ensinou pra ele uma mistura de vários estilos juntos. Hiragi comenta que não imaginava ver o vencedor tão emotivo, e ele admite que não costuma fazer isso, mas que o Sakura mexeu com a cabeça dele. Sakura só quer saber do Suo levando a sério quando os dois caírem num braço, fazendo Nirei questionar se o moleque só sabe falar isso o tempo todo. Suo concorda e ressalta que o Sakura já tá chatão dizendo isso o tempo inteiro, então o garoto se levanta pra fazer o tapa-olho pagar pelo que disse. Observando a treta, o Memi acredita que esses aí vão se tornar uma ótima equipe. Nesse meio tempo, Minoru tava carregando seu amigo Yukinari pra longe do palco, já que seus colegas simplesmente arremessaram ele como se fosse lixo pra baixo. Porém, o garoto tava sem forças pra carregar o amigo, então acaba deixando a gola do casaco escapar, fazendo Yukinari bater no chão e despertar. Yukinari vê seu camarada desolado num canto, então se aproxima com dificuldades e pergunta se ele também foi derrotado, mas tudo que Minoru fazia era repetir que esse é o fim várias vezes. Tomiyama não concorda muito com a afirmação, já que parece extremamente empolgado e motivado a lutar com o rival de tapa-olho quando tiver a chance. Togami ignora o líder pivete e chama os próximos a subirem no ringue. Sakura se levanta com a felicidade de quem vai poder esquentar o punho na cara de alguém, porém, Sakura levanta e aponta pro Hiragi, chamando o Rei Celestial pro confronto direto. Hiragi pede perdão pro Sakura e se dirige pro palco, enquanto o jovem com olhos diferentes se revolta como sempre. De toda forma, o superior confia no garoto para derrotar o Jotogami, segundo no comando da gangue rival. Diante dos fatos, Suo crê que com certeza o Hiragi conhece aquele moleque do Shishitoren, algo que nem mesmo Memiya sabe, já que o lutador com gastrite não costuma falar muito sobre sua vida pessoal, mas não seria estranho ele conhecer alguém de fora do Furin. Tomiyama deseja boa sorte pro subordinado, enquanto Togami pergunta pra ele que treta rolou com o Hiragi pra ele desafiar o cara assim na lata. Sakukoto ignora e segue seu rumo pro ringue, onde o Rei Celestial comenta o quanto o Saku cresceu, mas que entrar pro Shishitoren foi uma decisão imatura e sem volta, e que no fim das contas, ele vai sair com a vitória. Tomiyama manda acabar com o papo furado e começa logo a luta, então Saku parte pra cima do oponente com velocidade, impressionando a todos em volta com tamanha técnica que ele mostrava. Com isso, o Shishitoren ironiza o fato do Hiragi ter garantido que sairia vitorioso, já que o Furin continua subestimando ele até hoje. No entanto, Sakukota não é o mesmo de antes, e o Rei Celestial pôde sentir isso na pele já nos primeiros segundos do duelo. Após o susto inicial, Hiragi consegue sair da defensiva e equilibrar a partida, porém uma técnica de chute do oponente quase pega o Furin de surpresa. Vendo que agora o sarrafo estava mais em cima, a plateia vai ao delírio e joga sua torcida pro casaco laranja em ação. Nirei nota que a situação não tá fácil, enquanto Togami também parece surpreso pelo rendimento do aliado. Tomiyama ressalta que aquele cara é um dos seus 5 lutadores favoritos, e que mesmo lutar contra o Dente de Tubarão não seria problema pro garoto. Togami lembra que Kota entrou pra facção depois de ter se dedicado a descer a porrada na maioria dos Shishitoren, e parecia que era só com isso que o rapaz se preocupava, nada mais. Tomiyama completa que Kota é calado demais, e que só responde tudo com sim ou não, e Togami acha que isso demonstra os sentimentos que ele tem pelo Hiragi ao chamar ele pra luta. Durante o duelo, Sakukota prevê os golpes do inimigo com facilidade, debochando da falta de elegância e improviso do estilo dele, jogando na cara do Furin o quanto ele não aprendeu nada nesses últimos anos. Por outro lado, Hiragi reconhece que o oponente aprendeu a nunca fechar a matraca, diferente de antes, quando o garoto não abria o bico e poderia morder a língua se falasse em combate. Saku não gosta da lembrança que aquela fala provocou na sua mente e ataca com ainda mais velocidade. Dessa vez, ele acerta um chute giratório que atordou o líder Furin. Com o inimigo caído, Saku diz que ele não evoluiu nada em todo esse tempo, porque se cercou de mimados que só querem ser amiguinhos uns dos outros. Nessa hora, Sakura chama a atenção do ringue, mas não é pro Saku, e sim pro Dente de Tubarão. Sakura não se contenta com o Shishitoren tirando sarro da cara deles por culpa do Hiragi, então tenta cobrar o vacilo, até que Suo dá risada e comenta que o novato finalmente tá se preocupando com os amigos. Possesso, Sakura responde que o cara tá fazendo todo o Furin de idiota. Então Memi assume a conversa e avisa pro Saku que o Hiragi é um dos 4 reis celestiais do Bofurin, e dentre eles é um líder conhecido como Tramonten. Por fim, ele questiona se Saku sabe qual é o outro nome pra Tramonten. No mesmo instante, Hiragi põe a mão no ombro do rival e ressalta que há muito tempo não levava um chute desses, pra em seguida dar um soco no chão que demonstra que ele tá longe de ter sido derrotado. Sendo assim, uma Memiya completa que Tramonten também é um nome pra Bishamonten, o nome do deus da guerra que controla o campo de batalha. Dito isso, Hiragi lamenta ter escutado esse monte de baboseira de um aluno do ensino médio, enquanto engole seus comprimidos pro estômago. De toda forma, ele confessa que essa luta tá mais divertida do que ele imaginava. Há anos atrás, um garoto tímido e pacato sofria bullying na escola apenas por tirar notas
boas, sendo que ele sempre foi pacífico e não provocava ninguém. Os outros garotos achavam irritante o fato dele ser um nerd e se aproveitavam da fraqueza da criança. De repente, outro moleque surge perguntando que palhaçada é essa. Durante a luta entre Hiragi e Sakukota, o público ao redor presenciava uma luta com que não estavam acostumados no dia a dia. Sakura reconhece que o dente de tubarão dá pro gasto, e Suo enfatiza que ele não é um rei celestial à toa, e todos na cidade amam ele. Sakura fica enciumado e responde que então ele poderia ter começado desse jeito desde o início. Então Suo diz que seja como for, o que Sakura disse pro Hiragi funcionou para ele perder a linha. Enquanto isso, a trocação continua a todo vapor no ringue improvisado, e o Memiya celebra a força do Shishitoren representando ali em cima. Togami concorda, mas reflete que quem tá pressionando mesmo é o Bofourin. Tanto Togami tá certo que o Saku percebeu que o rival tá mais forte que ele agora, depois de uma vantagem inicial. Ele só não entende como isso é possível, já que Hiragi só anda com aqueles caras desleixados e tem uma vida confortável. Voltando atrás, Saku também não entendia direito o motivo dele ser perseguido pelos outros garotos, e Hiragi deixa claro que às vezes as pessoas simplesmente maltratam quem é mais fraco. Falando nisso, ele aconselha Saka a agir de forma mais firme se não quiser ser perseguido. Por esse motivo, Kota implora pro outro garoto ensinar ele a lutar, porque não aguenta mais sofrer tanto. Desde então, Hiragi treinava o pequeno sempre que podia, e Saka admirava a força e capacidade de liderança que o seu tutor tinha, fazendo as pessoas seguirem ele naturalmente. Anos depois, Saku parabenizava Hiragi por ter sido aprovado para entrar no Fourin, tendo a certeza que seu instrutor ficaria no topo daquela instituição, e ele mesmo queria fazer parte desse processo estando ao lado do Hiragi. No entanto, o colégio Fourin ainda não tinha sido unificado naquela época, e por algum motivo, Hiragi disse que Saku não deveria ir com ele, porque ele decidiu apoiar um cara chamado Memiya na escola, por isso ele não vai ficar no topo. Sendo assim, o jovem deveria achar outro objetivo para si. Depois desse evento, tendo aprendido a lutar com o futuro rei celestial, Saku acaba chamando a atenção de dois rapazes de casaco laranja, que chamam o garoto para entrar para a equipe deles. Saku questiona se lá tem desafios à sua altura, e o homem de laranja garante que sim. Tomiyama insiste para lutar com o garoto ali naquele momento, enquanto Togami informa que a ideologia do grupo, inclusive, é a fé absoluta no poder, onde os fortes de verdade são reconhecidos. Saku não liga para nada desse papo furado, tudo que ele quer é se desenvolver até ser capaz de derrotar Hiragi. Por isso, hoje ele sobe ao palco com a certeza de que não pode perder esse embate, porque ao contrário do Hiragi, ele só lutou e lutou até ficar forte desse jeito. Determinado, Saku faz um veloz desvio por trás do oponente para pegar ele pelas costas, porém Hiragi é mais rápido ao soltar um chute que joga o rival longe. Dessa vez, Saku sente que seu corpo já não é o mesmo do início da luta, mas ainda assim ele se recusa a ser derrotado por alguém que aceita não estar no topo. Então, Hiragi defende mais um soco despretensioso do oponente e pede perdão por não ter atendido às expectativas dele. Escutando isso, Saku se desconcentra e quase começa a chorar, enquanto Hiragi dá um soco no estômago dele e praticamente tira o garoto da luta. Entretanto, no fim, Saku reconhece que Hiragi não deveria pedir desculpas, porque ele só estava se preocupando com ele. Hiragi apenas disse pro Saku arranjar um novo objetivo para si, mas Saku se sentiu perdido sem seu tutor e desconta sua frustração na decisão dele, ao invés de caçar seu próprio rumo. Tudo que Saku queria escutar do Fourin era que os dois deveriam seguir juntos, e a frustração por esse desejo não correspondido feriu profundamente o coração do jovem, que via seu futuro ao lado do futuro rei celestial no colégio Fourin. Certo dia, ele inclusive deixou claro pro instrutor que decidiu seguir ele para sempre, até o topo do Fourin e além disso. Na época, Hiragi já tinha outra ideia em mente e não sabia o que dizer, e essa divergência causaria uma mudança profunda no destino dos dois. Ao perceberem Sakukota caído, toda a massa Shishitonen ao redor da sala de cinema perdia aos poucos a chama que se acendeu no início da luta, vendo um dos seus membros mais promissores sob os pés de Tora Hiragi. Enquanto isso, o Bofourin se alegra na plateia por mais uma vitória, ao passo que o Tomiyama acha graça de tudo aquilo e só quer saber da sua vez de subir no palco. Jotogami se levanta e pede para alguém tirar o Saku do ringue, mas nem o casaco laranja se dispõe a fazer isso. Sendo assim, Hiragi põe o garoto no ombro e carrega ele sozinho para fora do ringue, colocando ele cuidadosamente num dos cantos da sala. Togami se aproxima e diz que o Fourin não precisa ser tão cuidadoso, enquanto puxa o casaco do Shishitoren como se tirasse o lixo para fora. Porém, Hiragi segura o pulso do rival e diz para ele cuidar do Saku só depois da luta dele, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Togami questiona o que o cara quer dizer com isso, e Hiragi comenta que a Shishitoren não vai ficar mais forte com eles agindo desse jeito com seus membros. Togami engole seco, mas acha arrogância por parte do Fourin falar do que não entende. Quando o Rei Celestial passa pelos Fourin, todos cumprimentam o líder, menos Sakura, orgulhoso como sempre. Hiragi se senta ao lado do Memiya e questiona se ele não vai querer saber quem é o Sakukota, afinal de contas. O Memiya pergunta se ele quer falar sobre, e como o amigo confessa que não, o lutador do topo responde que só vai querer saber quando Hiragi estiver pronto para contar. Togami se distrai com uma lembrança do seu passado, em um dia de chuva onde tinha outros Shishitoren e um cara desmaiado no chão, até que Tomiyama chama seu nome, despertando os pensamentos do cara para avisar que é a vez dele lutar.
demonstrando estar bem ansioso para assistir. Togami pede desculpas por ter se distraído e chama a Reverse pra luta, se referindo a Sakura, que mostra estar pronto pra briga. A plateia formada pelos Shishitoren ficam bem mais agitados do que nas lutas anteriores, enquanto os Bofuri dão apoio ao Sakura, com cada um dizendo que torce por ele à sua maneira, incluindo Memiya, que manda o cara conversar bastante. Sakura lembra que pro líder, a briga é um tipo de diálogo, mas pensa que não tem certeza se ele consegue fazer isso. Enquanto sobe no ringue, o protagonista também observa que ele tá empolgado com aquela luta, não apenas por estar prestes a enfrentar um oponente forte, mas também por saber que Sasaki tá contando com o Bofuri. Depois dos dois ficarem prontos pra briga, Sakura fala pra eles começarem logo. Togami diz pro cara não ter pressa, porque ele gostaria de aproveitar aquela luta com calma e em seguida joga seus óculos pra longe, pra poder brigar. Os dois ficam sérios e se preparam pro momento. Após se encararem, Sakura é o primeiro a avançar, mas seu oponente desvia e joga ele no chão pra dar um soco nele. Felizmente, o cara consegue se proteger e se afasta do Togami pra recuperar sua postura. Hiragi observa eles e reflete que com as lutas dos dias anteriores, Sakura já tinha demonstrado saber lutar, mas seu adversário controla o Shishitoren, que tem uma fé absoluta no poder, o que significa que ele tem poder suficiente para isso. Depois, Sakura comenta estar surpreso o quanto Togami consegue se mover tão rápido e questiona seu oponente, afinal ele tinha falado que queria ir com calma. Togami responde que naquela velocidade, ele consegue lutar com bastante calma, insinuando que não tá indo tão rápido quanto poderia. Então Togami avança de forma mais veloz e Sakura se esforça para conseguir acompanhar, mas felizmente consegue desviar de todos os ataques. Nirei fica preocupado ao ver que o seu amigo tá se esforçando tanto só para se defender, e o Memiya comenta que isso já era esperado, porque Togami e Tomiyama são os melhores entre os membros do Shishitoren há bastante tempo, o que significa que eles estão em um nível completamente diferente dos outros três que lutaram anteriormente no ringue. Mas o Memiya observa que Sakura é alguém que compreende bem essa diferença. No ringue, Sakura e Togami continuam lutando até que Sakura finalmente acompanha a velocidade do seu oponente e consegue acertar ele com um chute. Porém, em seguida, Togami joga o reverse no chão para esmagar ele com seu pé, mas o cara consegue esquivar do ataque a tempo. Depois, o Shishitoren lembra que Sakura o chamou de sem graça no túnel e comenta que isso deixou ele bem irritado. O cara fica tentando acertar seu adversário com o pé, até que Sakura se levanta e tenta atacar, mas isso só deixa ele em uma posição vulnerável, e Togami consegue golpear a cabeça do cara, fazendo a plateia Shishitoren vibrar pelo ataque do segundo no comando da gangue. Togami levanta Sakura pela roupa, pensando que seu oponente tinha desmaiado com apenas aquele golpe, e comenta que naquele momento ele é quem tá sem graça. O casaco laranja também diz que os únicos que podem dizer o que quiserem são aqueles que têm poder pra isso, e Sakura só se acha grande coisa por estar em um grupo de pessoas fortes, porque o Furin é como um enfeite que faz barulho com o vento, mas fica em silêncio quando se quebra, já que sozinhos eles não conseguem fazer nada. As palavras do adversário fazem Sakura se mover de raiva e tentar dar um soco nele, mas Togami desvia com facilidade e diz que ele não tinha terminado de falar. Porém, Sakura recupera suas forças e esmaga o braço do oponente para se soltar. Após fazer isso, Sakura volta a lutar com tudo, enquanto concorda que só os fortes são livres. No início, Togami consegue esquivar dos golpes, mas depois acaba tomando, o que deixa a torcida do Furin e até mesmo Tomiyama empolgados. Depois, o cara se lembra de tudo que já passou por causa da sua aparência única, e comenta que não pode perder aquela luta, nem que ele perca a vida. Então Sakura continua atacando e por mais que Togami tente, acaba levando vários golpes. A plateia do Shishitoren fica em choque ao ver o segundo no comando apanhando daquela forma, ao mesmo tempo que Nirei assiste tudo ainda mais surpreso com a força do seu amigo. Sakura continua lutando, ficando irritado por Togami não tá à altura do que mencionou e zomba da fé dos Shishitoren, quando de repente seu oponente consegue reagir e acerta em cheio a sua barriga, fazendo o cara cair no chão com dificuldades para respirar. Togami questiona o que Sakura sabe sobre o Shishitoren e diz que todos de lá almejam o topo e juram persistir, sendo que essa é a fé absoluta no poder, que é bem diferente dos Furin, que apenas brincam de super-heróis. Então o casaco laranja pisa com toda a força na cabeça do Sakura, o que faz Nirei entrar em pânico, enquanto a torcida do Shishitoren vibra pelo membro da gangue. Porém, Suo observa que a luta ainda não acabou. Em seguida, Sakura começa a fazer força para se levantar, dizendo que o que Togami diz sobre sua gangue não condiz com suas ações, e que eles deveriam mudar de nome para Clubinho dos Bullies dos mais fracos. Afinal, o grupo bate em quem já tá no chão e perseguem garotos mais novos, e por causa disso, ele nunca vai perdoar o Shishitoren. Togami levanta seu pé para acertar com toda a sua força a cabeça do seu oponente outra vez, e Nirei tampa os olhos para não ver o estrago, mas o casaco laranja acerta do lado de Sakura, percebendo que não tinha conhecimento sobre tudo que o reverse
tinha comentado. Minoru e Yukinari na mesma hora percebem que estavam encrencados e Togami desce do ringue, indo em direção aos dois, percebendo que eles são a razão do Foreign ter invadido o território da gangue. Ele pergunta o que os dois estavam fazendo no túnel e Minoru e Yukinari falam, morrendo de medo do cara, que os dois viram um garoto desconhecido e pensaram em brincar um pouco com ele, deixando claro que a ideia foi do Saru Watari, na tentativa de se livrarem da culpa. Então Togami começa a dar uma surra nos dois, enquanto todo mundo fica olhando eles apanharem. Em seguida, o cara tira os casacos laranjas de Minoru e Yukinari, quando Tomiyama reclama da pausa da luta e manda ele voltar pro ringue. Togami obedece o líder e retorna pra luta, onde pede desculpas pra Sakura, por ter deixado ele esperando e pergunta se os dois podem continuar de onde pararam. Em um flashback, vemos como Togami entrou pra gangue. Ele arrumou briga com vários membros do Shishitoren e derrubou todos sozinho. Tomiyama, que assistiu a cena, fica impressionado com a força do Togami e chama ele pra fazer parte do time. Antes do cara responder ou mesmo entender a proposta, Tomiyama puxa ele pra apresentar ele ao resto do pessoal, enquanto comenta que ele próprio também entrou na gangue há pouco tempo. E assim os dois passam a andar juntos pra todo lado como integrantes do Shishitoren. Depois de um tempo de amizade, Tomiyama pergunta pra Togami se ele sabe o que significa fé absoluta no poder. O cara responde que sabe o que quer dizer, porque o pessoal explicou a ele quando se juntou ao time. Mesmo assim, Tomiyama explica que a frase significa não ceder pra ninguém, sendo um juramento de persistência, porque o poder é o que faz as pessoas serem livres. Na época, os membros do Shishitoren ficaram impressionados com os dois novatos, que se tornaram o assunto do momento por terem se destacado ou se mostrarem capazes de fazer coisas incríveis, como superar o pessoal de uma outra gangue, chamada Zinc, sozinhos. Tomiyama almejava se tornar o mais livre de todos, ou seja, o mais forte deles. Afinal, pro garoto e todos os integrantes dos casacos laranjas, a força é uma coisa para deixar as pessoas livres. Tomiyama tinha esse desejo porque achava que ser mais forte seria divertido e sugeriu para Togami e os outros do time a competirem quem conseguiria chegar no topo primeiro. Togami se lembra que naquela época o garoto era bem forte e aparentava estar sempre se divertindo, o que fazia ele personificar a fé do grupo mais do que qualquer outro integrante, sendo parecido com o Sol pro Shishitoren. Togami também se lembra que no começo ele não era muito bom em ficar junto das outras pessoas, mas Tomiyama fazia com que ele se sentisse parte do time. Isso levou a pensar que se o garoto se tornasse líder da gangue, o grupo ficaria ainda melhor. Pelo menos isso era o que Togami pensava que aconteceria. Quando Tomiyama conseguiu chegar ao topo e se tornar o líder do Shishitoren, ele comentou com Togami que finalmente se tornou mais forte e portanto mais livre de todos, mas demonstrou ter ficado frustrado por perceber que isso não era divertido como ele pensou que seria. Togami fica sem saber o que dizer pro garoto e Tomiyama continua dizendo que por conta disso, ele decidiu que quer deixar todo o time forte. O cara deduz que o líder tá determinado a treinar toda a galera e comenta ser uma boa ideia. Nesse momento começa a chover, e dois caras de casacos laranjas aparecem carregando um outro, que tinha sido atacado pelo pessoal do Zinc. Togami fica irritado por saber que eles compraram briga com o Shishitoren outra vez, e chama Tomiyama pra ir até o Zinc. Porém, ao invés de fazer isso, o garoto salta até o cara que tinha apanhado e dá um chute, que manda ele pra longe. Em seguida, Tomiyama pergunta por qual razão o cara voltou depois de ter sido derrotado, porque daquela forma ele não queria conseguir ficar forte ou ser livre. Então o líder tira o casaco dele, como forma de mostrar que o cara não pertence mais ao time, enquanto diz que pessoas fracas não são necessárias pro Shishitoren. E nesse momento reconhecemos que aquele é o passado que Togami estava lembrando antes de entrar no ringue com Sakura no início do episódio. Todos ficam chocados com a atitude do Tomiyama, e Togami começa a questionar o garoto, dizendo que daquela forma ele não vai fazer com que ninguém fique mais forte. Mas Tomiyama corta sua frase e lembra que agora ele é o líder, e portanto é quem manda e toma as decisões, e quem não entender poderia sair da gangue. Togami fica surpreso com as palavras do amigo, mas acaba aceitando suas escolhas. Ele então explica pro Tomiyama que vai contar pra todo mundo o que o líder tá pensando em fazer, e pede para que o garoto deixe que ele tire os casacos, para que dessa forma Tomiyama possa continuar rindo com o pessoal. E assim, desde aquele dia, Togami assumiu a culpa das ações de Tomiyama, porque o sol deve continuar sendo amado por todos. Com isso, o cara percebeu que por mais que o poder deixe as pessoas livres, ele também acaba amarrando elas. Por mais que não quisesse, Togami aceitou a tarefa de continuar com o Shishitoren que Tomiyama impôs, até o dia em que o sol resolva dar as caras outra vez, ou seja, até que o garoto volte a se divertir e unir o grupo. De volta pro presente, Sakura, que teve tempo para se recuperar, volta a lutar com tudo e acertar seus golpes em seu oponente. Todos ficam surpresos ao ver Togami apanhando daquela forma, e Sakura reclama, porque parecia que ele não estava dando tudo de si na luta. Togami começa a negar, mas o reverse diz que o Shishitoren não estava demonstrando vontade de acertar ele, ou mesmo de desviar dos golpes. Togami olha para Tomiyama enquanto Sakura pergunta o que seu oponente está fazendo, e o cara admite que não sabe o que quer.
Os dois continuam a lutar e Sakura observa que o seu oponente não tá demonstrando a mesma energia e o impacto de antes, apresentando insegurança nos socos. Então o cara volta a dizer que Togami não tá nem mesmo se esforçando. Em seguida ele reflete que tinha pensado inicialmente que os membros do Shishitoren compraram briga sabendo de tudo que tinha acontecido no túnel, mas diferente do que pensou, seu oponente não só não tinha conhecimento do que tinha rolado, como também demonstrou desaprovar as ações de Minori Yukinari, o que deixa ele com vontade de conhecer ainda mais sobre o casaco laranja com quem tá lutando. Então Sakura pergunta o que Togami quer fazer e por qual razão ele bateu em Minori Yukinari, já que o Shishitoren só se interessa em ter poder. O cara concorda com o que Sakura diz da sua gangue e completa que é por essa razão que lá é um lugar só para pessoas fortes e não para fracassados. Depois Togami lembra que sua decisão de aceitar a forma que Tomiyama decidiu liderar fez com que cada vez mais ele tenha que tirar os casacos laranjas dos membros da gangue que se mostram fracos. O cara lembra que quando Tomiyama decidiu arrumar briga com Bofurin, o grupo que o garoto já era obcecado, ele pensou que aquilo seria o gatilho necessário para mudar as coisas pro Shishitoren, mas ao invés disso, todo mundo só se meteu em uma briga que não tem nada a ver com justiça. Porém, Togami pensa que agora não dá pra voltar atrás, porque desde um dia que ele decidiu passar por cima dos erros do Tomiyama, ele não tem mais como parar. A plateia dos casacos laranjas continua empolgada com a luta, enquanto o líder do Shishitoren apenas assiste atentamente em silêncio. Togami então observa o símbolo da gangue desenhado na parede quando Sakura volta a perguntar o que ele quer fazer. O cara reflete mais uma vez sobre a pergunta e finalmente responde que quer ir pras montanhas. Com a resposta, Sakura sente cada vez mais dificuldade para entender seu oponente e chega a cogitar que ele se distraiu do momento presente. Então, Sakura pergunta por que Togami tá lá, já que ele tinha falado antes que aquele não é um local para fracassados, porque apesar de ser forte, a atitude dele o faz tão fracassado como qualquer outro, além de ser alguém extremamente sem graça. Em seguida, Sakura diz que vai derrotar Togami para que ele deixe de fazer essas coisas sem graça e que quer brigar para ele mesmo ser um cara maneiro. Seu oponente observa que Sakura é bem egocêntrico e que é um cara que fala demais para alguém que tá lutando contra uma pessoa bem mais forte que ele. Sakura fica irritada e questiona o que tem de errado com ser egocêntrico, já que é isso que faz ele superar seus adversários em uma briga, porque não importa o quão mais forte eles sejam, ele nunca desvia seu olhar ou se curva diante deles. Então Togami volta a se lembrar do dia em que Tomiyama mudou e tomou a decisão de expulsar os mais fracos da equipe, assim como do momento em que ele tomou pra si essa responsabilidade para que o amigo continuasse rindo com todo mundo. Nesse momento, Sakura dá um golpe no cara, que faz ele despertar os pensamentos e voltar pro presente. Irritado com seu oponente, Togami devolve o soco, o que deixa Sakura satisfeito por perceber que o seu oponente finalmente voltou a lutar a sério. Depois, Togami fica descalço e solta seu cabelo para poder brigar melhor e diz pro Sakura pros dois lutarem com tudo, chamando ele pela primeira vez pelo nome, o que deixa o cara ainda mais empolgado. E assim, os dois lutam se esforçando ao máximo e trocando golpes seguidos um do outro. Embora Sakura acabe tomando a maioria, ele também consegue revidar bem e resiste à briga com garra, fazendo a luta ser praticamente de igual para igual. Além disso, os dois lutam com um sorriso no rosto, mesmo quando se machucam com os ataques, o que faz todos da plateia estranhar. Eles continuam lutando bravamente e os membros do Bofurin ficam impressionados com a força do novato. Sou acha o cara incrível, enquanto Nirei chora de emoção, e Hiraji comenta com o líder que ficou surpreso por ele ter chegado tão longe. Os dois seguem trocando socos ao mesmo tempo em que Tomiyama observa a luta atentamente. Sakura nota que nunca ficou tão empolgado com uma briga antes, e se pergunta o motivo de estar se sentindo tão confortável ao enfrentar um cara que faz coisas tão sem graça como Togami. Então ele percebe que a razão disso é porque aquela foi a primeira vez que um adversário chamou pelo nome durante uma briga. Depois, Togami reflete que também tá se divertindo bastante com a luta, e que além disso, Sakura tá melhorando seus movimentos aos poucos. Em seguida, eles trocam um mega golpe, acertando o chute na cara um do outro, o que faz os dois caírem no chão. Mesmo machucados e tendo levado vários ataques, eles riem da situação e Togami comenta que brigar é algo bem confortável. Sakura concorda e o Shishitoren reconhece que seu oponente conseguiu lutar contra ele por bastante tempo, mas pergunta se não era hora de eles acabarem com aquela luta. Sakura confirma com Togami e os dois avançam para darem um golpe final, que vai decidir o vencedor daquela luta tão demorada, e assim eles fazem os mesmos movimentos, agindo em perfeita sincronia para darem um mega soco um no outro, ao mesmo tempo em que refletem como aquela foi uma briga divertida. No meio do processo do ataque, Togami acaba se lembrando de Sakura falando que não se importa com o quanto seu adversário é mais forte, porque ele nunca se curva. Isso faz o cara perceber que no dia em que aceitou o jeito de Tomiyama liderar a gangue, ele agiu de forma errada, porque ao invés de aceitar toda a situação, deveria ter encarado o garoto e persistido no que acreditava. Togami continua refletindo que o Sakura deve ficar ainda mais forte daqui pra frente, porque ele é alguém que não tem medo de fazer valer o que acredita, não importa o adversário que ele enfrente. Depois, Togami pede em seus pensamentos pra Sakura nunca mudar o jeito de ser, e no momento de finalmente dar o seu soco, ele se rende, abrindo mão de sequer tentar vencer. O cara apenas leva o golpe do seu oponente, se sentindo grato por Sakura ter feito ele finalmente entender o que
que era preciso. Caído no chão, Togami diz que não consegue mais lutar e desiste de continuar brigando. Todos ficam chocados com o segundo no comando do Shishitoren se rendendo daquela forma. Afinal, ele sempre ria da situação e continuava lutando, não importava o que acontecesse. Porém, de todos, Sakura é o que fica mais indignado com a derrota do casaco laranja. Ele grita com Togami, questionando o motivo pelo qual o cara decidiu justo no último momento perder de propósito, quando Tomiyama sobe no ringue todo empolgado. O garoto interrompe a fala do Sakura, pedindo para os dois lutarem um dia e em seguida chama Minoru para que eles finalmente possam ter a luta que ele tanto aguardou. Sakura fica irritado com o líder do Shishitoren e diz que ele ainda não acabou de falar, mas o garoto simplesmente o ignora e continua aguardando o momento da sua briga. Então Togami pede pro seu amigo parar com o que tá fazendo, porque não tem justiça para eles naquela luta, mas Tomiyama permanece só chamando por Minoru. Porém, quando Togami se aproxima para tocar em seu ombro, o garoto reage dando um chute, que manda o cara pra longe. Depois, Tomiyama diz que Togami já perdeu a sua luta e por esse motivo ele deve ficar calado. Isso deixa o Sakura completamente furioso com o líder do Shishitoren. Ele pega o garoto pela camisa para dar um soco nele, mas bem na hora Minoru aparece e o segura, avisando que agora era a vez dele brigar. Sakura continua querendo bater em Tomiyama por ele ter chutado Togami daquela forma, e faz força para prosseguir com o ataque. Minoru observa o cara e diz que aquele jeito dele agir prova que os dois conseguiram conversar direito durante a luta. Em seguida, o líder do Bofurin pede para Togami deixar o resto com ele. O casaco laranja sorri e chama Minoru de intrometido, mas sai do ringue para que os dois possam lutar. Com isso, Sakura finalmente aceita descer do ringue também, mas antes diz pro Bofurin que se ele perder, vai levar uma surra dele. Depois, o cara se pergunta a razão de ter ficado tão irritado ao ver Togami levando um chute. Afinal, ele estava acostumado a ver as pessoas apanhando. Então Sakura se lembra do Minoru dizendo que as suas atitudes mostram que eles conseguiram conversar durante a luta. Porém, ele continua sem entender nada, porque sentiu que não conseguia ouvir nenhuma palavra vinda dos socos do seu oponente. Ao descer do ringue, o cara quase cai por estar tonto devido aos efeitos da luta, mas Nirei o segura e demonstra estar orgulhoso do seu amigo. Então Hirai comenta que mesmo que talvez o Sakura não esteja satisfeito com o resultado da sua luta, aquele foi o jeito do Togami acertar as coisas. Porém, mesmo que o resultado tivesse sido diferente, o Bofurin fez um bom trabalho. Minoru observa sua equipe conversando quando Tomiyama volta a chamar ele pra briga. Então o cara pergunta pro garoto se ele sentiu alguma coisa enquanto assistia a luta anterior. Tomiyama fica sem entender nada e pergunta se era pra ele ter sentido alguma coisa. Minoru reage como se visse o garoto meio que como uma causa perdida e comenta que sente pena. Nesse momento começa a chover e Tomiyama pergunta por que ele sente pena, mas em seguida demonstra não ter o mínimo interesse na resposta e muda de assunto, chamando seu oponente de injusto por ter um monte de gente super forte na sua gangue, diferente do Shishitoren, que é cheio de caras fracos, o que impede ele de ser livre e se divertir como gostaria. Isso deixa todos os casacos laranjas confusos, afinal o próprio líder dele estava dizendo que considera o grupo fraco. Tomiyama continua dizendo que se ele vencer a luta, o Bofurin vai se tornar seu. Ele reflete em voz alta que Minoru é o mais forte e o mais livre no Furin, e por essa razão o cara parece estar sempre se divertindo tanto. O cara continua seu raciocínio, dizendo que caso ele prove ser mais forte do que o líder atual da gangue, tudo vai ser seu e com isso finalmente vai poder se divertir e ser livre mais do que qualquer um. Tomiyama fica aliviado só de imaginar alcançando seu objetivo e se livrando da rotina tediosa que ele tem no momento, enquanto Minoru apenas observa ele em silêncio, até que o garoto finalmente resolve atacar. O Shishitoren se mostra bem veloz e sobe em cima do seu oponente, o que deixa a plateia do Furin assustada. Ele dá vários socos em Minoru, que resiste aos golpes sem mostrar dificuldade, e se livra do garoto tirando ele de cima dele. Tomiyama continua lutando ferozmente, mas o seu oponente permanece desviando de todos os ataques, enquanto a plateia do Bofurin observa que nunca tinha visto alguém fazer tantos movimentos loucos ao lutar como o Shishitoren, e Hirai comenta que o garoto é o mais jovem da história a se tornar líder da gangue. Ao mesmo tempo, Sakura continua irritado, lembrando que se Minoru não tivesse o impedido, ele teria dado um soco em Tomiyama. Depois, o cara reflete que ainda tem coisas pra resolver com Togami. Minoru e Tomiyama continuam brigando e desviando de todos os golpes, sem um conseguir acertar o outro, até que o Bofurin avisa pro garoto que o fato dele falar aquele monte de suposições não vai deixar a luta mais fácil. Tomiyama fica irritado e diz que não entende direito o que ele diz. Depois, o Shishitoren ataca Minoru, quando de repente sente uma energia diferente vindo do seu oponente, que tenta dar um soco nele. O garoto pensa que conseguiu desviar a tempo, mas em seguida descobre que levou o golpe. Então, Bofurin concorda que Tomiyama não entende e diz que por essa razão, ele tem certeza que não vai perder pro casaco laranja. O Memi e Tomiyama continuam trocando socos por um tempo, até que o garoto aumenta o ritmo e consegue dar um chute na barriga do seu adversário. Porém, o Memiya continua lutando como se nada tivesse acontecido, e por pouco não acerta o seu adversário com tudo. Tomiyama desvia do golpe e fica confuso pelo fato do líder do Bofurin não ter reagido ao seu ataque, que explica que a razão foi porque os punhos do garoto são bem leves por conta dele não carregar nenhum peso nas suas costas.
pessoas. Tomiyama diz que continua não entendendo nada do que o Memiya fala e diz que não se importa se seus golpes são leves ou não, contanto que consiga bater até fazer seu adversário cair. E assim o garoto continua se esforçando para derrubar o Memiya, dando vários ataques consecutivos que o cara desvia tranquilamente, até que finalmente um deles consegue desestabilizar ele, dando a abertura necessária para o Tomiyama acertar um soco, mas o líder do Bofurin lembra seu oponente que já avisou que aquilo não funcionaria e revida o ataque, fazendo o garoto parar no chão completamente desnorteado. Porém, depois de um tempo deitado, Tomiyama se levanta e diz que vai ser livre de qualquer jeito e que o Memiya não deve atrapalhar. O garoto tenta outra vez dar um ataque no cara, que novamente desvia facilmente enquanto pergunta o que é essa liberdade que ele tá falando. Então, enquanto insiste em continuar tentando derrotar o Memiya, Tomiyama explica que aquilo significa que ele vai se divertir. O Bofurin então pergunta o que ele chama de diversão e Tomiyama responde que é lutar com caras fortes, assim como ele tá fazendo naquele momento. Em seguida, o Memiya leva um golpe na cara, mas novamente permanece como se nada tivesse acontecido e apenas questiona que o casaco laranja não parece estar se divertindo, mesmo dizendo que para ele, aquilo seria sua forma de diversão. Ele continua dizendo que aquilo acontece devido ao fato do Memiya não entender nada sobre si mesmo, e por essa razão ele nunca se satisfaz, o que o deixa com bastante pena do garoto. Obviamente, Tomiyama fica furioso com aquelas palavras e continua tentando derrubar o Memiya em vão, ao mesmo tempo em que o cara diz que tem mais pena ainda da sua gangue por ter ele como líder. Togami assiste a luta e as conversas atentamente, quando o Memiya fica cansado de apenas desviar dos ataques e manda seu adversário pra longe com apenas um soco. Nesse momento, Nirei comenta que foi bom ele ter ido pro Full Rain e que tá feliz pelo fato do Memiya ser a pessoa que tá no topo. Machucado, Tomiyama se lembra de um momento feliz do seu passado com a gangue, e ao perceber como faz tempo que aquilo não acontece, ele começa a gritar igual maluco que não entende nada e a mandar o Memiya parar de falar, ao mesmo tempo em que arranca seus cabelos. Togami olha assustado pro seu amigo, que parecia ter pirado completamente, ao mesmo tempo em que o Memiya permanece olhando pro garoto com a mesma expressão de tranquilidade. Depois, Tomiyama diz que não precisa mais do seu oponente, porque ele não precisa de mais nada. Então o garoto se pergunta quando o mundo ficou cinza e escuro e admite pra si mesmo que não importa o que faça, ele continua sempre insatisfeito e sentindo como se seu coração tivesse virado um deserto. Tomiyama também reflete que sente como se tivesse faltando algo, mas não se importa em descobrir o que é, porque pra ele, independente do que fizesse, a situação não ia mudar e por essa razão ele não precisa de mais nada. O líder do Shishitoren tem essa reflexão enquanto grita igual doido, fazendo a plateia se assustar, até que ainda fora de si, ele ataca o Memiya, que não reage e apenas aceita ser derrubado no chão e levar uma surra do garoto, que começa a descontar toda a sua frustração nele. Todo mundo começa a se perguntar o motivo do líder do Bofurin não reagir, afinal o cara tava apanhando feio. Sakura fica irritada ao ver a cena e questiona o que o Memiya tá fazendo e lembra que ele disse no começo da luta que não iria perder de jeito nenhum, mas Sugishita manda o protagonista calar a boca e assistir a luta. Tomiyama continua batendo em o Memiya até que ele finalmente fica cansado e o cara aproveita a pausa para pedir desculpas por ter pressionado ele daquela forma. Com isso, o garoto sente outra vez o vazio dentro de si mesmo e volta a descontar sua raiva batendo em o Memiya, que começa a apanhar enquanto se explica que pressionar ele daquele jeito foi necessário, porque se ele continuasse agindo daquela forma, iria acabar destruindo tudo e continuaria a sofrer. Como o Memiya não parava de falar mesmo levando uma surra, Tomiyama decide apelar e dá uma de cachorro, dando uma mordida no pescoço do cara, o que deixa a plateia Blufurin aflita, principalmente Nirei, que age como se tivesse sentindo a dor do seu líder, mas mesmo levando uma mordida no seu pescoço, o Memiya permanece tranquilo e sorrindo e diz pra Tomiyama que tudo vai ficar bem, porque ele tem a certeza de que o garoto vai conseguir encontrar a resposta que precisa dentro de si mesmo. Tomiyama continua bravo e confuso com as palavras do cara, mas finalmente recua, parando de bater nele. Então o Memiya lembra o garoto do dia em que o Shishitoren e o Bofurin brigaram no passado por apenas um mal entendido. No dia, quando eles pararam de brigar, os casacos laranjas foram embora agradecendo Tomiyama por ele ter salvado a pele de todo mundo durante a briga. E o garoto ficou alegre e gritou para o Memiya que se divertiu muito e ainda pediu para eles repetirem a briga quando pudessem. O líder do Bofurin conta que naquele dia os punhos de Tomiyama eram bem mais pesados do que atualmente, porque na época ele ainda brilhava, tinha amigos à sua volta e se divertia. Então Tomiyama começa a chorar e o Memiya se levanta, o que faz o garoto dar mais um soco nele, na tentativa de afastar o cara. Porém o líder do Bofurin continua com a sua expressão tranquila e se aproxima do Tomiyama, que fecha os olhos assustados. Quando o garoto abre os olhos, vê o Memiya segurando seu rosto, pedindo para ele se lembrar daquele dia, porque é isso que ele precisa fazer para conseguir o que deseja. Nesse momento, Togami agradece o líder do Bofurin por ter conseguido abrir os olhos do seu amigo, quando o Memiya dá uma cabeçada nele, que derruba ele no chão, deixando o garoto inconsciente. Desmaiado, Tomiyama se lembra do seu passado, quando sua gangue estava sempre se divertindo. Na época, ele não demonstrava preocupação nenhuma e sempre estava de boa com a vida.
além de estar sempre rodeado de amigos, que ele vivia arrancando risadas. O garoto deseja que aquele momento dure para sempre, quando de repente ele se vê sozinho em um local escuro e solitário. Ele procura pelos seus amigos sem entender o que tinha acontecido, e percebe que o chão estava quase se quebrando, como se fosse gelo. Depois, Tomiyama vê uma luz de longe, onde Togami estava. Porém, assim que dá o primeiro passo em direção ao seu amigo, o chão se quebra e Tomiyama se afunda na água, o que faz ele perceber que estava apenas sonhando com o passado da qual tem saudade. Quando o garoto acorda, ele vê Togami ao seu lado com uma expressão extremamente triste. Todos assistem aquele momento em silêncio, e o casaco laranja se lembra que perdeu na sua luta contra o Umemiya. Então ele conta pro seu amigo que estava sonhando com os velhos tempos, quando todo mundo ficava rindo de tudo, e que isso fez ele finalmente entender que se todo mundo estivesse se divertindo, ele também iria se divertir. Por essa razão, Tomiyama pede pra Togami sorrir, porém o cara continua triste e pede desculpas por ter deixado o garoto sozinho. Togami explica que não entendia o motivo do sofrimento do Tomiyama e por isso decidiu afastar todos dele, para que dessa forma ele não machucasse ninguém e não passasse a ser odiado. Afinal, seu amigo era amado por todos e ele queria que continuasse a ser assim. Togami continua dizendo que no dia em que Tomiyama tomou a decisão errada, ele também errou, porque não deveria ter desviado o olhar, mas sim o encarado de frente para fazer valer o que ele acredita, assim como Sakura fez durante a luta contra ele. Por último, Togami pede desculpas outra vez por não ter insistido para conversar com Tomiyama naquele dia e encontrado uma resposta juntos, se culpando por não ter impedido a infelicidade do amigo. Então o garoto lembra que acreditava que quando se tornasse o líder, iria se divertir mais do que qualquer um, e durante a jornada para o seu objetivo, ele sentiu como se estivesse indo atrás de um baú de tesouro no topo de uma montanha. Tomiyama se lembra que fez o percurso super empolgado, porque tinha certeza de que quando alcançasse esse objetivo, alguma coisa incrível aconteceria e ele passaria a ser mais livre do que qualquer outra pessoa. Mas quando finalmente conseguiu, ao invés de encontrar o que pensou que fosse acontecer, ele não encontrou nada além de um vazio, e o fato de não ter ideia de onde ir depois disso acabou levando ele a não sentir mais nada. Tomiyama também se recorda que depois disso ele ficou lutando sem parar até que não conseguiu ver mais nada e acabou colocando a culpa no seu grupo, criando a falsa ilusão de que ele não estava conseguindo se divertir por fazer parte de uma equipe fraca, e que a solução para os seus problemas era deixar todos mais fortes, para que assim todos eles pudessem ser livres como gostariam, incluindo ele próprio. Em seguida, Tomiyama tranquiliza Togami dizendo que o cara não tem culpa de nada, porque foi ele que não conseguiu enxergar que já era livre na época em que o grupo sempre estava rindo de tudo. E além de não perceber isso, ainda estragou tudo. O garoto continua dizendo que se não fosse por Togami, ele não teria mais nada, porque seu amigo que o manteve ligado a todo mundo. Então Tomiyama agradece Togami por tudo que o cara fez e pede desculpas por ter feito ele sofrer tanto. E assim, os dois acabam chorando enquanto toda a plateia fica sem saber como reagir à cena. Após isso, o garoto se levanta e volta a agradecer seu amigo por tudo que ele fez, e diz que tudo vai ficar bem agora, porque ele vai finalmente resolver as coisas. Então Tomiyama vai até o Umemiya e entrega pra ele o seu casaco laranja, explicando que vai sair do Shishitoren e passar a liderança pra ele. Minoru e Ukinari ficam sem reação, assim como todos os outros casacos laranjas, ao mesmo tempo que o garoto pede pro Bofurem cuidar do seu grupo por ele. Togami se prepara para entregar seu casaco também e sair do grupo, para acompanhar seu amigo, mas antes de fazer isso, o Umemiya explica que não quer nada daquilo, porque ele não tem o menor interesse em tornar o seu time maior, e lembra que desde o início foi o garoto que resolveu jogar apostando no grupo um do outro. Tomiyama fica sem saber o que dizer, afinal o Shishitoren tinha perdido nas lutas, então o Umemiya decide que os dois times vão ser amigos a partir daquele momento, como forma de dar um motivo maior para aquela briga ter acontecido, que ele compara como uma festa que serviu para que eles pudessem se conhecer. Depois o cara agradece todo o pessoal do Shishitoren por ter comparecido a tal festa, e diz que espera que eles tenham se divertido, o que deixa Minoru e Ukinari ainda mais confusos, mas faz Tomiyama rir e comenta que o Umemiya é de fato alguém bem interessante. Após eles encerrarem as lutas contra o Bofurem e o Shishitoren, o Umemiya pergunta pra Togami se tem algum lugar por perto para que eles possam comer. Na cena seguinte, os caras do Bofurem fazem uma refeição ao lado de Tomiyama e Togami, com o Umemiya super empolgado para comemorar o fim das lutas, provando as comidas da região. Ele começa a devorar tudo e os outros do grupo seguem o líder, o que faz Nidei estranhar a forma como todo mundo consegue se alimentar depois de tudo o que aconteceu. Suo concorda com ele, o que faz o garoto pensar que não é o único que não consegue comer naquele momento, mas o Tapao lhe esclarece que só não tá comendo junto com os outros por estar de dieta. Porém Sakura, assim como Nidei, também não consegue entender a tranquilidade da galera e se pergunta como o Umemiya pode comer ao lado da pessoa que tava brigando há pouco tempo atrás, por mais peculiar que ela tenha sido. Togami também não tava comendo e o Umemiya pergunta se tinha algo de errado, então o cara pede perdão pra todos, porque ainda se sente responsável por tudo o que aconteceu, tanto pelo apodrecimento do Shishitoren como pelo confronto entre as duas gangues. Tomiyama
Tomiyama fica mal, afinal ele também foi culpado pelo que aconteceu, e seguindo o exemplo do amigo, também pede desculpas pro Bofurin. O Memi age como se já estivesse esperando por isso e pergunta pra Sakura o que ele vai querer fazer, porque a decisão tá nas mãos dele. O protagonista é pego completamente de surpresa e Togami deixa claro que aceita qualquer tipo de punição que ele desejar. Então Sakura se lembra das crueldades que o Shishitoren fez, assim como da luta que os dois tiveram juntos, e ordena que ele seja uma pessoa legal. Togami, que estava esperando receber algum tipo de punição, reflete sobre a ordem de Sakura e promete que vai cumpri-la, o que deixa todos os membros do Bofurin felizes, incluindo o líder, que bota um ponto final naquele assunto. Depois, o Memiya volta a saborear a comida tranquilamente, e Tomiyama fica curioso para saber como ele consegue se divertir tanto, mesmo estando no topo do Furin. O cara responde que a razão disso é por ele gostar muito de comer. Todos não veem muito sentido naquela resposta, com exceção do Tomiyama, que diz todo animado que os dois têm isso em comum. Os dois líderes começam a conversar sobre comida, e o Memiya explica que apesar de gostar de comer, o que ele gosta de verdade é fazer isso com todo mundo se divertindo como estão fazendo naquele momento, porque daquela forma dá pra bater papo sobre várias coisas, além de fazer idiotices, sendo essa a razão dele estar se divertindo tanto naquele momento. Isso faz Tomiyama refletir que o Bofurin tá certo, porque ele se divertia bastante antes de chegar ao topo, na época em que todo mundo sorria junto. O garoto comenta que apesar disso, ele achava que ia se divertir ainda mais quando chegasse ao topo, mas ele acabou afastando seu grupo e parou de se divertir. Tomiyama pergunta como foi que ele não percebeu o que estava fazendo, e o Memi explica que é da mesma forma que todas as pessoas não valorizam o oxigênio quando respiram, porque se esquecem de agradecer por coisas que se tornam naturais, como a diversão era para Tomiyama na época, mas apesar disso, felizmente ele percebeu seu erro a tempo. Todos refletem sobre a comparação que o Memiya fez, e Tomiyama fica curioso para saber o motivo dele ter chegado ao topo do Furin, considerando que o cara já sabia que aquilo não daria mais diversão a ele. Então o Memiya entrega um espeto de carne pro garoto e responde que fez isso para continuar se divertindo e comendo com todo mundo, porque contanto que todos estivessem sorrindo, ele continuaria a fazer essas coisas. O Memiya também conta que quando se perguntou o que poderia fazer pela cidade, descobriu que era ficar no topo do Furin, porque apesar dele não ter desejado essa posição, era o que permitia ele alcançar seu real objetivo. Tomiyama comenta outra vez que o Memiya é uma pessoa incrível e acrescenta que ele se tornou líder conhecendo muito bem a si mesmo, mas o cara nega ter se tornado um líder, e esclarece que na verdade deixaram que ele assumisse essa posição e ele aceitou, porque ninguém chega ao topo sozinho. O Memiya conta que só se tornou líder porque teve apoio de pessoas que simpatizavam com o que ele queria fazer e ajudaram ele, fazendo seu sonho deixar de ser somente dele e se tornar de todos. O cara continua explicando que por essa razão ele jamais vai perder, não importava o quão impossível ou inimaginável a coisa pudesse ser. Sakura e Tomiyama refletem as palavras de Memiya e o garoto observa que o líder do Furin tá carregando tudo nas suas costas, o que faz ele lembrar que ele próprio tem punhos leves exatamente por não estar carregando nenhum peso, e por essa razão não tinha como ele vencer do seu adversário em uma briga. Após terminar de comer, a turma do Bofurin se despede, e o Memiya conta que apesar das comidas daquela região serem muito boas, na região do grupo dele também tem muita coisa que vale a pena provar. O cara lamenta não ter levado nada pra lá, mas ao verificar seus bolsos encontra um pão que tinha comprado e oferece pro Shishitoren, que agradece o presente. Depois eles começam a ir embora e Sakura acaba olhando pra Togami antes, que acena pra ele com um olhar de gratidão. Os dois grupos se despedem e assim que Tomiyama fica sozinho com seu amigo, ele desabafa sobre ter consciência de que o que ele fez não vai ser resolvido com apenas um pedido de desculpas, e por essa razão não sabe o que fazer. Togami percebe a aflição do garoto e avisa que sente o mesmo, porque ele também sabe que nada vai apagar o que fez, mas não tem ideia do que deveria fazer após pedir desculpas. Porém, o cara diz que isso é algo que os dois devem encarar e encontrar uma resposta juntos. Então eles dividem um pão que o Memiya deixou de presente. Tomiyama adora o sabor e se pergunta como ele deve ser quando tá recém-assado. Com a felicidade do garoto, Togami começa a chorar e diz bem-vindo de volta. Após quase 2 dias fora, o Bofurin retorna ao seu território e Sasaki, que tinha ficado todo aquele tempo esperando por eles, fica aliviado ao ver que o grupo voltou bem. O Memiya tranquiliza o garoto e conta que agora tudo já foi resolvido, o que faz Sasaki chorar, sentindo uma enorme gratidão por todos. Depois, o Memiya chega na lanchonete de Kotoha toda alegre e cumprimenta sua irmã, que repara que ele já tá cheio de curativos, diferente da maioria que tava exatamente igual a quando saíram de lá. O grupo diz que foi tudo tranquilo, mas a garota observa que Sakura tava acabado. O protagonista fecha a cara pra Kotoha, se lembrando de quando ela disse que ele jamais alcançaria o topo por estar sozinho, porque percebe
percebe que ela talvez estivesse com razão, já que o Memiya disse que só conseguiu chegar ao topo graças ao apoio que recebeu das pessoas. Nirei percebe que o cara estava pensativo e pergunta se tá tudo bem, afinal ele estava calado há um bom tempo. Ao invés de responder, Sakura fala que vai embora e começa a ir em direção à porta da lanchonete, mas antes de sair, o Memiya carrega ele, dizendo que antes o grupo tem que comemorar porque eles estão em uma data comemorativa. Ele joga Sakura em um dos bancos da lanchonete, que fica irritado que não tem nada para eles comemorarem. Então o Memiya explica que o grupo tem que comemorar o fato dele ter dialogado com o adversário durante uma luta pela primeira vez. Sakura acha o papo meio louco e começa a se levantar para ir embora outra vez, mas antes o líder explica que quer conversar com ele. Então Sakura acaba aceitando ficar na lanchonete, enquanto reflete que ele sempre pensou que pudesse chegar ao topo mesmo estando sozinho, porque achava que bastava ser o cara mais forte de todos, mas pelo jeito estava errado. Em seguida, o Mimiya interrompe os seus pensamentos, perguntando com empolgação como foi o diálogo dele com Togami. Sakura conta que não teve conversa nenhuma, porque não ouviu nenhuma voz vinda dos punhos do seu adversário. Todos acham graça ao perceber que Sakura pensou que fosse realmente ouvir alguma voz, e o Mimiya esclarece que isso não tem nada a ver com telepatia, o que deixa o cara ainda mais irritado. O Mimiya explica que quando ele diz que os punhos são uma forma de linguagem, ele não quis dizer que era através de palavras, porque na verdade é uma forma de transmitir e receber sentimentos. O líder continua a explicação, lembrando que os punhos são bem mais antigos do que a linguagem, sendo um método primitivo que transmite coisas primitivas, como por exemplo o fato do Sakura gostar ou não do Togami. A última parte da conversa faz Sakura cuspir café na cara do Mimiya com um susto. Sugishita, o fiel seguidor do líder, levanta na mesma hora, furioso com o cara. Porém, o Mimiya leva as coisas numa boa como sempre e apenas seca seu rosto com uma toalha. Depois o cara comenta que Sakura passou a gostar do Togami após brigar com ele, sendo essa a razão dele ter tentado dar um soco em Tomiyama, quando o garoto atacou o casaco laranja, o que era uma prova perfeita de que os dois conseguiram dialogar durante a briga. Mesmo não gostando, Sakura confirma do jeito dele que o Mimiya tem razão, mas questiona por que eles deveriam comemorar isso, e o líder responde que a razão é porque esse fato o deixou feliz. Ele conta que quando soube que uma pessoa de fora tinha chegado na região, deduziu que se tratava de alguém curioso, mas depois de conhecer Sakura nos 2 dias que se passaram, ficou claro que ele é um cara legal, e por esse motivo ficou feliz por alguém assim ter se mudado para a cidade. Então Hiragi pergunta se não seria melhor chamar a comemoração de festa de boas-vindas, porque faz mais sentido do que comemoração do primeiro diálogo. O Mimiya acha graça e concorda com a opinião do amigo, quando Sakura de repente soca a mesa com raiva e questiona o motivo de todos terem aceitado ele tão fácil, porque tantas pessoas da cidade como o Furen estavam sendo legais com ele. Sakura lembra que foi na cidade para derrotar o Mimiya e ficar no topo. Ele comenta que nunca aceitou as pessoas na sua vida e queria ficar forte sozinho, sendo esse o motivo dele ter ido até lá para se tornar o melhor, como forma de se aceitar do jeito que é, mas agora percebe que para chegar ao topo precisa de outras pessoas, algo que é impossível para alguém como ele, que não é capaz de aceitar os outros. Na mesma hora, Nirei discorda e lembra de quando Sakura reconheceu seu valor e disse que ele não era patético, o que deixou ele super feliz. Porém, Nirei fica tão nervoso com seu discurso motivacional que acaba esquecendo do que ia dizer, mas fica claro que sua intenção era dar seu apoio ao Sakura. Então Mimiya conta que as condições para dialogar com Ponyo é encarar a pessoa e querer saber mais sobre ela, o que Sakura mostrou ser capaz de fazer. O cara lembra que ele realmente desejou saber mais sobre Togami, percebendo que o líder tem razão. O Mimiya continua a explicar que Sakura não precisa aceitar tudo e todos, mas sim encarar seu adversário. Além disso, o líder diz que apesar do que Sakura diz, ele parece querer aceitar os outros. Sakura lembra de quando Kotoha também falou que ele não desistiu dos outros como diz, e assim como ela, o Mimiya fala que se ele conseguir fazer isso, vai poder se tornar o que deseja, mesmo que seja chegar no topo. O cara fica todo sem graça e diz que quando isso acontecer, significa que o Mimiya vai ter perdido. O líder acha graça e reconhece que ele tem razão, mas diz que é algo para se preocupar quando o dia chegar. Porém, esse confronto foi demais para Sugishita aguentar calado. Para defender seu líder, ele volta a querer lutar com Sakura, que na mesma hora compra a briga. Mas antes que os dois pudessem começar uma luta no local, Kotoha grita para eles brigarem fora da lanchonete. No dia seguinte, Sakura caminha distraído, lembrando da conversa que teve com o Mimiya, quando de repente Suo e Nirei brotam na sua frente, fazendo o cara tomar um baita susto e ficar sem graça por não ter escutado os dois chamando ele. Chegando no colégio, Nirei percebe que todos os Furen estavam encarando eles. O trio tenta ignorar os olhares, mas assim que entram na sala são cercados por um monte de caras empolgados para saber como foi a briga deles com o Shishi Toren, que todo mundo tava comentando. Sakura e Suo deixam a explicação do que aconteceu nas mãos do Nirei, que fica completamente aflito com a pressão no momento, quando um dos Furen, que estava ocupado treinando, resolve se juntar à conversa. Nirei reconhece ser Tsugeura, alguém que ele acredita ser tão forte quanto Suo e Sugishita, que fica empolgado para falar com Sakura. O protagonista pensa que ele tá querendo arrumar briga, mas Tsugeura revela que tava apenas querendo saber qual é a estética dele, uma pergunta que o cara já tinha feito para todos
todos os colegas. Ninguém entende o motivo de Tsugiura querer saber a estética que cada um usa, mas Nirei compreende que ele acha essa pergunta importante não só para saber os dados numéricos, mas também entender como as pessoas mostram sua forma de pensar. Então o garoto lê as informações sobre Tsugiura no seu caderno, o que deixa o cara impressionado e elogia a estética dele. Suo e Sakura observam que os dois se dão muito bem, e o tapa-olho comenta que Tsugiura é bem exagerado e irritante, mas é bem forte. Em seguida, Tsugiura sugere que todos se encontrem depois da aula para saberem mais sobre a luta contra o Shishitoren, porém todos inventam desculpas para não comparecerem, sobrando só Nirei, Suo e Sakura, que até tenta fugir do rolê, mas acaba cedendo pela pressão. E assim mais tarde, o trio se encontra com Tsugiura no restaurante preferido dele, que sugere um prato de proteína saudável para os seus amigos enquanto permanece interessado em saber qual a estética do Sakura. O protagonista fica sem graça com tanto interesse sobre ele e Tsugiura explica que o motivo é por ele ter dito que ia chegar ao topo, já que não tem como alguém assim não ter nenhuma estética. Mas como Tsugiura nota que Sakura parece ser alguém que não gosta de falar sobre si mesmo, ele sugere que os dois briguem, para que o protagonista conte com seus punhos. Lembrando que o Memiya considera a briga uma forma de diálogo, Sakura fica interessado na sugestão do Furin. Nesse momento, um outro membro do grupo, de cabelos rosas, Kiryu, chega ao restaurante com uma garota. Sakura reconhece que o cara também é da sala deles e fica bem nervoso. Tsugiura cumprimenta Kiryu e chama ele para se juntar ao grupo, mas o cara recusa o convite e senta com sua acompanhante em uma das mesas do fundo. Nirei fica super empolgado com a chegada de Kiryu, porque de acordo com suas pesquisas, 4 dos 5 mais fortes da turma estavam reunidos naquele local. Suo percebe que aquilo significa que Sakura tá dentre os mais fortes e comenta como isso é legal, mas o protagonista mesmo só fica interessado em saber o quanto Kiryu é forte. Nirei procura nas suas anotações e conta com bastante empolgação que o Furin já estudou em uma escola de ricos e famosos, o Ginásio Kana, onde segundo os boatos ele derrotou sozinho todos os delinquentes do terceiro ano. Então Sakura praticamente implora por mais informações, e o grupo estranha o rosto dele tá vermelho. Nirei comenta que Kiryu parece ser bem popular com as garotas, e surge a dúvida se ele estaria namorando com a acompanhante que tá no restaurante, mas Sakura fica irritada e diz que não quer saber sobre isso. Suo brinca que o cara tá nervoso daquele jeito por estar desesperado tentando não pensar no relacionamento dos dois. Como Sakura continua de mau humor, Tsugiura decide ajudar chamando Kiryu outra vez para ele se juntar à mesa do grupo, explicando que o protagonista tá interessado em saber mais sobre ele. Sakura fica envergonhado, mas Kiryu age super de boa e reconhece o colega que brigou com Sugishita há uns dias atrás, porém ele avisa que não tá em uma boa hora e que os dois podem deixar para conversar no colégio. Sakura sente que tinha acabado de pagar o maior mico, quando Tsugiura se levanta e vai até a mesa de Kiryu, insistindo para que ele se junte ao grupo. Empolgado, Tsugiura fala alto e acaba batendo na mesa, deixando a acompanhante de Kiryu assustada. O cabelo rosa tranquiliza a garota, explicando que todos ali estão no Furin assim como ele, e em seguida diz pra Tsugiura parar, porque o cara não percebe que seu corpo grande e forte pode passar uma imagem assustadora pras pessoas, principalmente se estiver falando alto, sendo essa a razão dele não fazer sucesso com as garotas. Tsugiura na mesma hora fica sério e fecha o punho. Nirei fica preocupado de dar briga entre os dois, mas Tsugiura revela que sua reação foi de arrependimento. Ele pede desculpas pra garota de forma extremamente gentil, se sentindo mal por ter assustado ela. Mesmo assim, Kiryu acha melhor levar a mina pra um local mais sossegado e vai embora do restaurante. Tsugiura continua envergonhado por ter assustado alguém e comenta que isso não combina com a sua estética. Suo observa que o cara é uma pessoa mais sensível do que parece, quando de repente o grupo escuta um barulho vindo do lado de fora. Vários caras encrenqueiros tinham cercado Kiryu e a garota na porta do restaurante, querendo arrumar briga com o cara. Tsugiura e os outros saem pra ver o que estava acontecendo, e Kiryu explica que mais cedo ele viu um dos caras mexendo com a garota e protegeu ela. Então agora o sujeito reuniu sua turma pra arrumar confusão outra vez. Nirei observa que, diferente do que pensou, a mina não era namorada do Kiryu, enquanto Tsugiura fica empolgado com a atitude heróica do cabelo rosa e pergunta se a estética dele é ser gentil com as garotas. Depois, o adversário fica irritado com o Furin tá interrompendo a sua briga com o cabelo rosa. E como Tsugiura simplesmente deixa o cara no vácuo, ele decide avançar pra cima dos dois. Porém, nesse momento, Sakura intervém e acerta o sujeito antes de alcançar seus amigos, ridicularizando a atitude dele de ter cercado alguém com toda aquela gente. Nirei fica com medo do Sakura tá colocando mais lenha na fogueira, enquanto Tsugiura já o parabeniza pelas palavras. Então Suo manda a garota se afastar um pouco e tranquiliza ela de que aquele trio é bem forte e dá conta do recado. Tsugiura lembra que Sakura ainda tá machucado da briga contra o Shishitoren e pergunta se ele não prefere recuar, mas obviamente o cara recusa e se mantém firme pra nova briga. Então Kiryu pede desculpas por ter envolvido sua turma naquela confusão e os três se preparam pra lutar. O primeiro adversário que parte pra cima derruba Tsugiura com um soco, fazendo todos se assustarem e pensarem que ele é bem fraco. Porém, antes de levar outro ataque, Tsugiura segura o punho do adversário com facilidade e explica que tomou o primeiro soco por decisão própria, mas agora é a vez dele lutar. Então Tsugiura pega seu adversário e derruba ele de uma forma que impressiona a todos. Depois, o cara explica que a sua estética é deixar o adversário mostrar o motivo de
acreditar na briga, pra só depois ele mostrar o seu. Enquanto luta, Sakura pensa que Tsugeura com certeza vai de base cedo quando de repente um dos adversários é jogado na sua direção por Kiryu. O protagonista questiona por que o cabelo rosa jogou o cara pra ele, que explica que aquela seria uma forma mais rápida de resolver a situação. Um outro adversário tenta aproveitar que os dois estavam distraídos conversando e ataca Kiryu, mas ele pega o braço do sujeito e arremessa ele em direção a Sakura outra vez, que fica bem irritado com a forma do seu colega lutar. Os três seguem a briga e Nirei observa que Kiryu tá fazendo com que Sakura e Tsugeura lutem contra os caras e se pergunta o motivo. Então Suo grita pra Kiryu que ele não precisa ficar tão preocupado com a retaguarda, já que ele tá lá. O cabelo rosa agradece, mas isso faz um dos caras partir pra cima, questionando por que o tapa-olho tava tão de boa. Suo derruba o cara facilmente e Kiryu aplaude ele, comentando que ele é tão forte quanto os boatos dizem. Com isso, Sakura percebe que Kiryu só tava lutando daquela forma pra evitar que a briga se aproximasse de onde a garota tá. Então, quando dois adversários tentam atacar o cabelo rosa pelas costas, Sakura protege ele e diz que o cara pode deixar todos com ele. Kiryu agradece a gentileza do colega, mas o protagonista, que ainda não sabe como receber algum agradecimento, responde que não tá fazendo isso por ele, mas apenas por ser o mais conveniente. Depois, o trio continua a brigar e no final da luta, eles conseguiram derrubar todos os caras e Sakura ainda reclama que foi muito fácil. Kiryu comenta que seus parceiros realmente são bem fortes e Tsugeura pede pra Sakura dizer o lema do Furin. O protagonista fica confuso e Nirei lembra que ele provavelmente não sabe o lema por ter vindo de outra cidade. Então Tsugeura grita que quem ferir os outros, destruir coisas ou tiver maldade no coração será eliminado pelo Bofurin. E Sakura se lembra que na primeira briga ao lado da turma, Hiraji também tinha gritado o lema deles. Em seguida, Kiryu pega pela blusa o cara que tinha assustado a garota e feito aquela reunião e diz pra ele começar a usar sua força pro bem, deixando claro pelo seu tom de voz que se ele não fizesse isso iria se arrepender. O cara concorda e rapidamente mete o pé junto com sua turma. A garota fica completamente agradecida pela ajuda do Furin e todos ficam felizes por ter ajudado ela, com exceção de Sakura, que ainda não sabia como agir com a gratidão das pessoas. Então Kiryu comenta que soube que o Sakura era forte desde a briga que teve com Sugishita, mas mesmo assim se surpreendeu ao ver o quão forte ele é. Tsugeura comenta que isso é algo esperado de alguém que tá querendo chegar ao topo. E Kiryu fica surpreso com a descoberta, já que não escutou Sakura dizer isso pra turma, por ficar constantemente distraído jogando em seu celular, mas o cara fica feliz por ter recebido essa informação antes deles decidirem um capitão da série. Depois, Kiryu pede contato de Sakura e todos aproveitam pra pegar o número dele também, que fica tão nervoso ao fazer isso que acaba anotando seu contato como tempo, o que arranca risos da turma. No dia seguinte, Sakura come na lanchonete que Kotoha trabalha, e ela estranha ele tá distraído no seu celular, então a garota vê que o protagonista já tava com o contato de todo mundo da turma e aproveita para adicionar o seu número também. Sakura, mostrando mais uma vez que é antissocial, não consegue entender por que Kotoha adicionou seu contato sem ele pedir, ou o motivo dos seus colegas ficarem conversando pelo grupo do celular, quando eles poderiam falar presencialmente quando se encontrassem no colégio. Em seguida, Sakura vê uma mensagem do Nirei perguntando se eles ainda escolheriam o capitão da série, o que deixa o cara bem curioso para saber o que aquilo significa, mas a galera acaba mudando de assunto muito rápido, deixando ele completamente perdido com tanta mensagem. Então assim que chega na sala de aula, Sakura pede explicações e ninguém entende o motivo da irritação dele. Suo diz pro cara se acalmar, porque eles vão conversar sobre esse assunto em breve. Em seguida, o capitão da série do segundo ano aparece com outros dois caras. E Sakura se lembra de já ter visto eles. Nirei, como sempre, fica empolgado e diz que aqueles são o Enomoto, Kusumi e Kaji. Enomoto diz que eles precisam decidir o capitão da série, que é o responsável pela sala, assim como os problemas que ela causa. Ele também explica que cada um vai poder votar em algum colega ou em si mesmo. Sakura observa que seu capitão da série é o mesmo que tá no topo daquela classe, o que significa que teria que ser alguém assim como uma Emiya. Nesse momento, Suo levanta sua mão, sendo o primeiro a se manifestar. Sakura fica surpreso pelo tapa-olho se interessar pela vaga, mas na verdade Suo tava querendo indicar ele pra ser o capitão, porque segundo o cara, Sakura é uma boa escolha. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!